Então vamos lá, pessoal. Gente, eu tenho a impressão que eu fico horrorosa nesse quadradinho aqui, mas é isso. É a vida. Vamos começar então a tutoria dessa semana, que é muito importante, que a gente precisa entender. Vamos começar falando sobre os diagnósticos de gestação. E quando a gente for falar sobre as alterações fisiológicas, eu vou focar naquelas que precisam de uma explicação. Outras que é só decoreba, a gente vai passar mais rápido para eu conseguir investir tempo naquilo que é necessário, certo? Vamos começar então com o diagnóstico de gestação. Isso é uma coisa bastante delicada, porque hoje em dia, qualquer exame positivo, as mulheres já se consideram grávidas e já contam com essa gravidez. Mas não é bem assim que funciona. Para você ter certeza da gestação, você precisa de certos detalhes que a gente vai estudar agora. Devido a isso, a gente divide os achados, vamos chamar assim, os achados da gestação em 3 grupos. A gente tem os achados de presunção, os achados de probabilidade e os achados de certeza. Os achados de presunção é aquele que talvez você pode estar grávida. Sinais de probabilidade é que você tem grande chance de estar grávida. E achados de certeza, você está grávida, certo? Quais são os sinais de presunção? Aqueles que todo mundo bem conhece. Atraso menstrual. Geralmente, os ginecologistas gostam de considerar atraso mesmo, assim, com 15 dias de atraso da menstruação. Lembrando que o primeiro dia da menstruação é o dia que você considera, certo? O dia da menstruação, quando fala assim, qual foi a última menstruação? É o primeiro dia da última menstruação. Aí, a partir do dia que era para descer de novo, se você tem um ciclo regular, conta 15 dias e aí os ginecologistas gostam de esperar esse prazo para fazer o exame. Mas assim, se atrasou um dia, já é atraso. Se atrasou 2, é atraso. Mas para eles pedirem para você fazer o exame, costuma-se esperar 15 dias de atraso, certo? Outros sintomas, e a grande maioria deles causados pela progesterona, que é o grande hormônio master da gestação. Por quê? Lembra que no ciclo menstrual que a gente estudou, quando o corpo lúteo lá, que é o resto da casinha do bebê, lembra lá o resto do folículo? Quando o corpo lúteo começa a produzir a progesterona, ela é quem enriquece o útero. E aí, quando a progesterona cai, a mulher menstrua. Então, a progesterona não pode cair. A progesterona tem que se manter alta para o útero não descamar. Quando a progesterona cai, o útero descama. Por isso, mulheres que têm sangramento gestacional são tratadas com progesterona, via oral ou via vaginal. Lembra daquele óvulo que eu falei com vocês ontem? Aquele óvulo, ontem não, na última tutoria, que tem alguns medicamentos que vêm em óvulo para você inserir na vagina, via vaginal? Então, as mulheres são tratadas com progesterona com a finalidade de prender o útero, certo? Então, a gestação em si, ela é caracterizada por um excesso que tem um excesso de progesterona. E é esse excesso de progesterona que vai causar a grande maioria dos sintomas. Tanto esses que a gente vai falar agora, como o restante das alterações fisiológicas que a gente vai estudar. Quais são os sintomas? Cansaço. A mulher fica constantemente muito cansada. Por quê que ela fica cansada? Porque, obviamente, o feto está demandando maior energia, a criança está puxando as reservas energéticas da mulher e existe uma circulação mais lentificada nesse início. Porque a gente vai estudar daqui a pouco que a gestação é para ter pressão mais baixa que o normal. O normal de uma gestação é ter a PA em torno de 10/7 e nós vamos entender o porquê disso, é o fisiológico. Mas você pega uma pessoa com PA de 10/7, tendo como base a média normal, assim, né, de 12/8, quem tem 10/7 vai ficar meio tonto, meio fraco, certo? Vai ficar nesse estado de hipotensão fisiológica. Mas gera uma hipotensão e gera sintomas. Gera cansaço, gera sonolência, gera perda de memória, gera esquecimento por conta da falta de circulação no cérebro. Já que a pressão está baixa, o sangue circula com menor velocidade e chega menos sangue no cérebro. Por isso a gestante fica mais sonolenta, mais bocó, mais lenta, mais cansada, com bastante sono, com memória deficitária, certo? Tudo isso pela progesterona. Náuseas e vômitos também pela progesterona. Pirose, que é a queimação, a gente vai falar disso melhor lá nas alterações do trato gastrointestinal, mas tem. Polaciúria, que é o aumento da frequência urinária, causado basicamente pela pressão que o útero faz na bexiga, porque a bexiga tá aqui e o útero tá aqui, atrás da bexiga. Aí o útero começa a pressionar a bexiga, ele começa a crescer, começa a pressionar, e aí causa esse aumento da frequência urinária. Mudança no apetite, a gente vai falar, a mulher é induzida a ter mais fome,
porque subentende-se que ela vai precisar de maior reserva energética. Isso não significa que a mulher tem que comer por 2, né? É um conceito muito popular que eu vou falar, tem que comer por 2. Não, não é assim. Mas há, de fato, um aumento no apetite. Existe um hormônio que faz isso, a lectina faz isso, a gente vai falar dela daqui a pouco. Alterações mamárias, o que acontece na mama? Que também vamos falar. Mas a mama incha, começa a aparecer vasos sanguíneos mais superficiais nela, começa a aparecer umas bolotinhas assim na auréola, que chama-se tubérculos de Montgomery. E se for uma gestação um pouco mais avançada, pode vir a sair o leite já. Leite não, o colostro, né? Um pouquinho. O que é o cloasma, também chamado de melasma gravídeo? Começa a aparecer manchas na pele, geralmente na face. As mulheres, às vezes, ficam com manchas mais escuras na face. Assim como a linha negra no abdômen. Não sei se vocês já viram uma mulher gravidona, mas a barriga dela, às vezes, tem uma linha preta, assim, ó, ou mais escura, que atravessa a barriga de fora a fora. Essas manchas, seja o cloasma, o melasma ou a linha negra, são causadas pela progesterona também. A progesterona estimula a produção de melanina, ela estimula os melanócitos e causa essas manchas. As duas tendem a involuir depois do parto, ou seja, tendem a diminuir depois do parto. Mas principalmente o melasma é mais difícil. Muitas mulheres até hoje, sim, depois de muito tempo de gestação, não conseguem tirar essa mancha do corpo depois. E aumento do volume abdominal, porque a criança vai estar crescendo. Então, se a mulher tem tudo isso aqui, ou alguns desses sintomas, você pensa, talvez você esteja grávida. São sinais de presunção. Isso, obviamente, não confirma a gestação, não confirma nada, certo? Agora, essa mulher apresentou esses sintomas e vai ao médico. Lá no médico, o médico vai avaliar, vai examiná-la. O que ele vai encontrar que nos fala a favor, que são sinais de probabilidade de que talvez, de fato, tenha uma gestação aí. Primeiro, o útero vai mudar de tamanho. E aí tem alguns sinais aí, que é só questão de decoreba, os nomes dos sinais lá é questão de decoreba, então não vou me prender a isso. Mas eu vou explicar pra vocês o que acontece no útero. Obviamente, o útero cresce, então, numa mulher não gestante, se você faz a palpação do abdômen, não é pra sentir o útero, que o útero fica dentro da pelve, né, embaixo dos ossos aqui, dentro dos ossos. Mas se a mulher tiver gestante, sobretudo com um certo avanço, uma gestação um pouco avançada, quando você palpa, você sente o útero. Então, vai aumentar o útero. Consistência, ele fica um pouquinho mais endurecido. E quando está no início da gestação, o polo em que a criança se fixa no útero forma uma bolotinha. Forma é visível, se você fosse, né, olhar o útero assim a olho nu, daria pra ver esse aumento na bolotinha lá. Outras coisas que podem acontecer. Tanto o útero, quanto a vagina, quanto a vulva vão ficar mais violáceas. Por quê? Porque agora essa região toda está muito mais vascularizada. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de fazer toque vaginal em alguma gestante em trabalho de parto, tentem palpar a parede da vagina, não só o colo propriamente dito, porque a gente palpa para ver o colo, né? A gente toca para ver o colo. Mas antes de ver o colo, palpem a parede da vagina. Vocês vão sentir as artérias pulsando. Dá para sentir a artéria vaginal pulsando, de tanto sangue que tem em excesso ali, para nutrir a criança. Então, essa região genital vai estar toda mais vascularizada e isso faz ficar mais roxo. E pasmem vocês, mas beta-HCG, que é o exame de gestação positivo, não é sinal de certeza de gestação. Primeiro, recordando, o que é o beta-HCG? Na verdade, a família de hormônios chama-se HCG e existem as variações. Existe o alfa-HCG, o beta-HCG e tudo mais. O que é utilizado é o beta-HCG. Esse hormônio, ele é produzido pelo trofoblasto, quando o embriãozinho, vamos botar uma imagem aqui, trofoblasto. Quando o embriãozinho está sendo formado, ele tem essa camada de células aqui que revestem ele, certo? Lá, quando ele foi formado, ele era uma célula só. Essa célula começa a se multiplicar e vira uma estrutura maciça. Depois que ela vira uma estrutura maciça, assim, ó, aqui um exemplo, um desenho ótimo. Depois dessa estrutura maciça, começa a abrir um buraco aqui no meio e essas células começam a ir para a periferia. Elas não vão de forma igualitária, porque fica um polo aqui. Então, surge um buraco aqui no meio, ela começa a abrir, só que ela não abre de maneira igualitária. Abre um pouco e fica um chumaço lá em cima. Esse chumaço é o polo embrionário que vai dar origem ao neném. Essa camada de células aqui ao redor chama-se trofoblasto e vai dar origem aos anexos embrionários. É este trofoblasto que produz o HCG, o beta-HCG.
é o hormônio da gestação, é o hormônio inicial da gestação que vai começar a induzir todas as mudanças no metabolismo materno. Esse HCG, ele cai na corrente sanguínea materna e é esse exame que os testes identificam, tanto de urina quanto de sangue. No teste de urina, você faz xixi e recomenda-se, por isso, que seja a primeira urina da manhã, porque você filtrou o sangue a noite toda, então, se houver beta-HCG no seu sangue, a concentração naquela urina vai estar maior, porque você foi filtrando o sangue a noite toda e acumulou bastante coisa ali. Então, a concentração do beta-HCG vai estar maior. Recomenda-se, portanto, o primeiro xixi do dia. Não significa que não pode colher outro xixi. Não, pode colher, mas o melhor é que seja o primeiro do dia. Aí você colhe o xixi e coloca a fita. Aquela fita é uma fita que reage com o beta-HCG. Então, se houver beta-HCG naquela urina, vai pintar os 2 risquinhos e vai dar positivo. Aqueles exames de urina que falam, tipo Clear Blue lá, que fala com a quantidade de semanas, é porque ele não é um exame qualitativo, ou seja, só identifica se tem ou não tem. Mas ele é um exame quantitativo. Ele indica se tem e quanto tem, certo? E aí você consegue ver o indicador de semanas ali, até 3 semanas que ele indica só. Aí esse é o exame de urina. Aí tem o exame de sangue. Muitas mulheres falam, não, vou fazer o de sangue para confirmar. Mas assim, é bobagem. Se o de urina deu positivo, se o seu beta-HCG já está identificável na urina, é porque ele vai estar identificável no sangue. O que pode acontecer é o de urina dar negativo, mas você estar grávida. Agora, se o de urina der positivo, o de sangue vai dar positivo também, entendeu? Então, assim, se o de urina der negativo e você tiver todos os sintomas, aí é melhor fazer o de sangue, porque pode ser que a quantidade ainda esteja baixa e não tenha acumulado na urina. E aí o de sangue vai dar positivo. Agora, se o de urina já deu positivo, é desperdício de dinheiro você fazer o de sangue. Desnecessário. Mas as mulheres gostam, todas pedem, então a gente pede porque sim, certo? Enfim, aí tem o de sangue. Você vai dosar o sangue da paciente. Tem 2 tipos também. Tem o qualitativo e o quantitativo. O qualitativo vem escrito se tem beta-HCG ou não. Aí vem escrito assim, se tiver, vem escrito reagente. Aí significa que tem beta-HCG. Ou não reagente, não tem beta-HCG. Isso é o qualitativo. E se você solicitar o quantitativo, ele vai te dizer se tem o beta-HCG e quanto tem. Com isso, você consegue estimar mais ou menos a idade gestacional da paciente. Mais ou menos, não é certeza. Quantidade de beta-HCG não dá idade gestacional. Aí, beleza. Beta-HCG positivo é sinal de gestação? Não. Quer dizer, é sinal sim, mas não é certeza. Por quê? Não é. Porque existem outras coisas que também produzem o beta-HCG, tipo tumores. Existem alguns tumores, geralmente benignos, mas que produzem o beta-HCG. O mais conhecido deles é a mola hidatiforme. A gente vai estudar ela nesse módulo. Mas o que é a mola hidatiforme? É quando acontece a fecundação, mas é um óvulo ou um espermatozoide doente, e ao invés de formar um bebê, vai formar um tumor. E esse tumor começa a se proliferar em velocidade absurda e um monte de células. De modo que no ultrassom aparece isso aqui, ó. A gente vai estudar essa doença ainda, tá? Tô só apresentando pra vocês. No ultrassom aparece isso aqui, ó. Um monte de bolotas, um monte de bolhas dentro do útero. Essas bolhas aqui é isso aqui, a mola hidatiforme. Pode estar acompanhada de um feto, de um embrião ou não. Então, a paciente, às vezes, pode ter apenas mola. E quando ela tem mola, os valores de beta-HCG são altíssimos. De modo que você bate o olho e você fala, opa, ou essa mulher tá com uma gravidez avançada, ou são gêmeos, ou é mola. É um valor muito alto, desproporcional ao tempo de atraso menstrual, certo? Então, existem doenças que produzem o beta-HCG também. Por isso, se o beta-HCG deu positivo, jamais falem pra ela, parabéns, você está grávida. Se o beta-HCG dela deu positivo, seja de urina ou de sangue, você vai dizer assim, com esse exame positivo, existe grande chance de você estar grávida, mas nós precisamos de um outro exame para ter certeza, porque existem outras coisas que também produzem este hormônio. Não é pra falar pra ela que ela pode ter um tumor no útero, também não. Sobretudo se essa gestação foi planejada. Pensa a frustração dela se ela tá, sei lá, há 2 anos tentando engravidar, aí finalmente vem o beta-HCG positivo. Aí você fala, parabéns, você tá grávida. Aí vai lá, pede o ultrassom, vê o exame e
é mola, não tem gestação. Ou pior, gestação anembrionada, que é quando só cresce o saco gestacional, mas não cresce embrião. É um defeito. E dá positivo o exame, porque tem o trofoblasto. Se tem o trofoblasto, é ele que produz o exame. O beta. É o trofoblasto que produz o beta. Cadê o negócio, gente? Aqui. É o trofoblasto que produz o beta, não o embrioblasto. O blastocisto aqui, ó, o embrião, não produz. Então, tendo ou não tendo o embrião, o beta vai positivar. Por isso, aí você fala pra mulher, parabéns, você tá grávida. Aí você vai fazer o exame, vai lá ver, só tem saco gestacional, não tem embrião. Ou, não tem nada disso e tem mola. Aí você vai dizer pra ela, então, na verdade, você não tá grávida. Aí ela vai ficar puta da cara. Ué, como que eu não tô grávida? Você falou que eu tava grávida, já contei pra família inteira, já tô feliz. Então não cometam esse erro. Não digam pra mulher, você está grávida com base apenas no beta-HCG positivo. Vocês vão dizer, existe grande chance de você estar de fato grávida, mas nós precisamos de um outro exame para avaliar isso. Para avaliar como que tá essa gestação. Outros perigos também. Existem algumas gestações que a gente chama de gestação ectópica, que é quando o neném cresce, se implanta no local que não é para ele implantar. Tipo onde? Na tuba uterina, no ovário, na cavidade abdominal. Tem como o neném sair do útero, ou na verdade nem chegar ao útero e ficar em algum lugar errado. Geralmente ele fica nas tubas uterinas. E acontece nas mulheres que têm as tubas mais sinuosas. Aí o neném não consegue andar pela tuba e fica lá. Aí ele começa a crescer. E isso é inviável à vida. Se o neném tá na tuba uterina, tem que tirar essa tuba e a gestação não vai pra frente. Mas o beta dá positivo. Porque tem trofoblasto, tem embrião, produz beta-HCG, cai na corrente sanguínea, dá positivo, mas essa mulher não vai evoluir a gestação. Então, de novo, pensa, a mulher toda empolgada que o beta finalmente deu positivo. Então, será que vai dar tudo certo? Ai, tô feliz, tô grávida, Pede ultrassom, vai lá ver, é uma gestação ectópica nas tubas uterinas. Aí você tem que falar pra ela, então, vai ter que tirar o bebê. Porque ele tá na tuba uterina e assim, é inviável, não existe gestação na tuba uterina. Frustrante. Então, beta-HCG positivo pode ser gestação. A gente espera que seja uma gestação que esteja no útero, mas pode ser uma gestação ectópica, pode ser uma mola, pode ser uma gestação anembrionada, então pode ser várias coisas que não o bebê. Portanto, não digam que a mulher está grávida com base no beta-HCG positivo, certo? É um sinal de probabilidade. Quando é que você tem certeza que a mulher está gestante? Primeiro, se você ouvir batimento cardíaco fetal. Às vezes, por incrível que pareça, tem mulheres que chegam lá pra começar o pré-natal quando ela tá, sei lá, com 20 semanas, 25 semanas, acontece. E estando a mulher com todo esse tempo de gestação, já dá pra ouvir o som do bebê. Geralmente, o sonar, que é o aparelhinho que tem lá, dá pra ouvir em torno, assim, falam 12 semanas, mas não dá. É mais que 12 semanas que dá pra ouvir. Tipo, umas 16, 14, 12 ainda é muito pequeno. E existia um outro aparelho antigo que ninguém mais usa, vocês nunca vão ver isso na vida, que é o Pinar, que é um cone, literalmente um cone que você encosta na barriga e dá pra ouvir. Mas assim, ninguém usa isso. Ignorem a existência desse negócio pra vida. Dá pra você ouvir pelo sonar, tecnicamente, a partir de 12 semanas, mas não dá. Ninguém ouve com 12 semanas. Ouve mais com 14, 15, 16, aí dá pra ouvir. Então, se a gestante chegar pra você e falar, ó, minha menstruação tá atrasada, tem, sei lá, 5 meses. E acontece, eu juro que acontece. Minha menstruação tá atrasada, tem 5 meses. Aí você vai lá, então leitaria e vou examinar. Você pega o sonar, bota lá e escuta o batimento fetal. Quando a gente for falar dessa parte do exame físico, eu explico como que avalia mais certinho. Outra coisa, você palpa o útero, põe a mão na barriga e sente chutando. Se alguma coisa te chutou, ela está grávida com certeza. Nada mais te chuta. Se chutou, ou se você sentiu a criança mexendo, está grávida. Ou, e é isso que a gente usa, ultrassonografia obstétrica, é o que a gente usa, é o que a gente pede, certo? Então assim, veio o exame positivo, aqui nem tá escrito aqui, mas é óbvio, veio o exame positivo, a primeira coisa que você vai pedir, ultrassonografia obstétrica. No início da gestação, até 12 semanas, até 14 semanas, ela é feita transvaginal, porque o neném é minúsculo. Depois das 14 semanas, ela passa a ser feita via abdominal mesmo. Quando você faz o ultrassom e vê o neném lá, aí sim, tá grávida. Então, e outra coisa, e outro sinal que você pode ver também é quando você faz o toque vaginal e você faz assim,
e você sente o bebê subindo e descendo e batendo na sua cabeça, no seu dedo. Só que isso só vai acontecer com gestações mais à frente, né? Uma gestação de 5 semanas jamais vai dar rechaço fetal positivo. Por isso, a melhor coisa para você ter certeza da gestação é a ultrassonografia transvaginal. Ela não é cara, ela gira em torno de R$90 e não há possibilidade de vocês conseguirem ela pelo SUS. Até porque, eu vou falar disso mais tarde, mas o SUS preconiza, ele não obriga nenhuma ultrassom durante a gestação. Não é obrigatória nenhuma ultrassom durante a gestação, pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, não é obrigatório fazer ultrassom. Se você quiser fazer, você pode, pelo SUS, fazer uma ultrassom durante toda a gestação, no momento que o médico julgar mais oportuno, seja no início, no meio ou no fim da gestação. Então, pelo SUS, a mulher tem direito a uma única ultrassonografia. Direito, não obrigação. Não é obrigatório que o médico do SUS solicite essa ultrassonografia. Mas se solicitar, pode ser só uma no período que quiser. Então, assim, quando a gente fala de ultrassonografia, é óbvio que ninguém vai pedir só uma ultrassonografia durante a gestação. A gente pede no mínimo 3 ou 4 e vamos falar delas mais tarde. Mas, então, essas ultrassons, elas fazem no particular mesmo, certo? Não faz pelo SUS. E essa ultrassom inicial, assim, transvaginal, ela gira em torno de R$90, não é muito caro, e elas fazem numa boa, certo? Então, o principal certeza que você vai ter é fazendo a ultrassonografia e vendo o bebê lá, beleza? É assim que você vai fazer. São sinais de certeza. Agora vamos falar sobre as alterações fisiológicas da gestação. Gente, o organismo materno vira uma parafernália, vira uma zona quando a mulher engravida. Vira uma bagunça. Tudo precisa se ajustar, tudo precisa se adaptar para a chegada do novo bebê ali. Então vamos lá. Primeira coisa, a mulher entorta. Acontece uma lordose na coluna lombar. A nossa coluna, geralmente, ela é assim, né? Na mulher gestante, ela fica assim. Por quê? Começa a pesar a barriga. Se ela não entortar, ela cai pra frente. Então, o peso da barriga da mulher fica muito grande. Ela precisa entortar para ela não cair. Então, ela precisa entortar para jogar um pouco de peso do tórax para trás. Porque jogando um pouco do peso do tórax para trás e ficando assim, ela não cai. Agora, se ela ficar reta e a barriga começar a pesar, ela cairia para frente. É a mesma coisa quando você vai carregar uma caixa muito pesada. A gente não carrega a caixa pesada assim. A gente carrega assim, não carrega? Segurando assim. A gente entorta pra trás, então, pra equilibrar o eixo de gravidade, tá? Isso é bestinha. Agora, aqui é importante. Gestantes acumulam líquido. Por quê? Primeira coisa. A progesterona, de novo a progesterona. Eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui. Olha como se produz esse hormônio aqui na suprarrenal. Cadê? Esse, quero essa foto aqui. Veja bem. A progesterona, como já falamos, ela está extremamente aumentada na gestação. E daí? E daí que lá em cima do rim existe uma glândula que chama-se glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela é responsável pela produção de vários hormônios. Quais? Aldosterona, progesterona, testosterona, estradiol e cortisol. A suprarrenal, então, produz todos esses hormônios. O que tudo isso tem a ver com a gravidez? Tudo isso tem a ver que a progesterona, ela é o hormônio precursor dos outros todos. Observem aqui. A progesterona, cadê? Eu quero achar a aldosterona. Aqui, eu quero achar a aldosterona. A aldosterona vem de onde? Da hidroxiprogesterona, que vem da progesterona. Então, quanto mais progesterona eu tiver, mais aldosterona eu terei. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Quanto mais progesterona eu tenho, essa progesterona que está circulando no sangue da mulher em grande quantidade, ela é captada pela suprarrenal e vai ser transformada em aldosterona. Então, gente, mas isso aqui é aldosterona, não é isso aqui que eu queria mostrar não, porque isso aqui é testosterona, né? Mas é porque eu não tô achando o desenho que eu quero agora. Aqui, aldosterona, achei. Ó, progesterona vira aldosterona. Então, quanto mais progesterona eu tiver, mais aldosterona eu terei. Porque a progesterona é precursora da aldosterona. Então, na gestação, que existe uma grande quantidade de progesterona, como consequência, vai haver grande quantidade de aldosterona. E daí? E daí que a aldosterona é um hormônio que age nos rins, induzindo a reabsorção de sódio. A aldosterona é um hormônio que retém sódio. Faz o rim
guardar o sódio no sangue de novo e não eliminá-lo na urina. E daí? E daí que quando você puxa sódio para dentro do sangue, a água vai junto por osmose, porque a água sempre vai para o local mais concentrado. Então, quando a aldosterona age no rim, puxando o sódio, a água vai junto por osmose. Consequentemente, existe um aumento do volume sanguíneo, e é um aumento muito grande do volume sanguíneo. O que isso vai acontecer? Esse volume sanguíneo aumentando, aumenta-se a pressão hidrostática dentro do vaso. O que é a pressão hidrostática? Recordando lá etapa 2, etapa 1. Pressão hidrostática é a força que empurra as coisas para fora. É como se uma sacola muito cheia, as coisas querem romper a sacola para conseguir ficar mais confortável lá dentro. Uma sacola vazia não tem tensão para ela romper, porque ela está vazia. Agora, uma sacola cheia, as paredes da sacola estão todas esticadas. Se você fizer um furo ali, a coisa extravasa. Pensa numa sacola cheia de arroz, cheia de água. Não, água melhor. Pensa numa sacola cheia de água, estupefada de água. Se fazer assim, ó, pif, extravasa. Porque a água tá fazendo muita pressão dentro da sacola, doida para extravasar. Ela só não vaza porque não tem buraco para ela vazar. Só que no vaso sanguíneo tem, porque ele é composto por células, lembra? E as células são grudadas umas às outras. Quando acontece um aumento do volume sanguíneo, o vaso sanguíneo, ele aumenta de tamanho, faz uma vasodilatação. E aí, essa vasodilatação faz um espaçamento entre as células. E por esse espaçamento, o plasma extravasa. Isso é o aumento da pressão hidrostática. O vaso muito cheio de líquido quer extravasar essa água para algum lado, porque ele está para explodir de tanto líquido dentro dele. E essa água extravasa para a periferia, gerando o ódio das mulheres, o edema. Então, mulheres gestantes podem ter edema e isso ser fisiológico por conta desse aumento de água, esse acúmulo de água. Não significa que toda mulher que tenha edema está saudável. Edema também é sinal de hipertensão gestacional, de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, de síndrome HELP. Então, edema também é sinal de doença. Se a sua paciente tem edema, peça exames. Por via das dúvidas, peça exames. Mas ele pode ser fisiológico, certo? Redução da pressão coloidosmótica. Então, veja bem. O acúmulo de água dentro dos vasos sanguíneos aumenta a pressão hidrostática, que é a pressão que lança líquido para fora. Além de o vaso estar cuspindo líquido para fora, o vaso para de puxar líquido para dentro, líquido do interstício, para de puxar líquido para dentro. O que puxa líquido para dentro? Proteína. Quando o vaso sanguíneo está rico de proteínas, ele fica mais concentrado e isso atrai água para dentro dele também por osmose. Só que na gestante, a quantidade de proteínas dentro do vaso está baixa. Estando a quantidade de proteínas baixa, ele fica menos concentrado. Então, junta duas coisas. Aumenta o volume de sangue e diminui proteína. Consequentemente, esse sangue fica bem menos concentrado, ele fica mais ralo. Estando o sangue mais ralo, ele atrai menos água para dentro dele. E por que isso acontece? Porque a principal proteína do sangue, que corresponde a 90% do volume proteico do sangue, é a albumina, que é uma proteína produzida lá no fígado. Só que durante a gestação, a quantidade de albumina produzida cai, reduz cerca de 20%. Então agora o sangue tem mais água e menos albumina. Então ele empurra a água para fora e puxa pouca água para dentro. Consequentemente, a água se acumula no interstício, se acumula na periferia e gera o edema, certo? Outra coisa que faz aumentar líquido, aumento da pressão venosa abaixo do útero. Por quê? Tem a veia cava, né? Vamos lá. Tem a veia cava, que é a veia que recolhe todo o volume sanguíneo do corpo. Aqui, essa foto é ótima. Essa linda, maravilhosa aqui que vocês estão vendo é a veia cava. É a veia que recolhe todo o débito cardíaco do corpo, todo o volume sanguíneo do corpo, né? O sangue sai pela artéria aorta, circula por todo o corpo, aí ele volta por meio da veia cava. Todas as veias desembocam na cava. Ela é a nossa maior veia e é mais importante. O que vai rolar? Quando a mulher tá grávida, o útero tá bem aqui, né? Crescendo. Aí ele cresce e começa a pressionar a veia cava. Quando ele pressiona a veia cava, ele dificulta o retorno venoso.
O útero crescendo aperta a veia e o sangue não consegue subir direito para o coração e para retomar a circulação sanguínea. Porque fica pressionado aqui, você fecha a mangueirinha. Então, se esse sangue não consegue subir direito, ele acumula. Por isso, o principal local dos edemas é no pé. Porque o sangue está acumulando aqui nessas veias, nas veias ilíacas, né, veias femorais, está acumulando e se ele acumula, ele extravasa e gera o edema. Certo? Então, existe essa redução do retorno venoso aí também. É por isso que vocês vão ver duas situações. Os médicos recomendando as gestantes dormirem do lado esquerdo, deitar na cama do lado esquerdo. Por quê? A veia cava passa do lado direito do corpo. Se você deita do lado esquerdo, que é esse lado aqui, você joga o peso do útero todo pro lado esquerdo, aliviando um pouco a veia cava, certo? Aliviando a sua veia cava para retorno venoso melhorar. Então, a gestante sua tá com edema, o que você vai recomendar para ela? Deite do lado esquerdo e levante os pés como deitar. Deixa os pés levantados, porque o pé levantado vai favorecer o retorno venoso. E deitando do lado esquerdo, vai despressionar a veia cava e vai subir o sangue normalmente, vai aliviar o edema da paciente. Certo? Isso é muito importante da gente lembrar. Beleza. Outra coisa, a gestante bebe muito mais água do que o normal, porque o limiar da sede dela está reduzido. O que significa isso? Veja bem, vamos trocar a sede por dor, para vocês entenderem. Quando a gente fala bem assim, nossa, aquela pessoa lá tem uma resistência para dor absurda, o negócio é super doloroso e ela não faz nem cara de dor. Significa que ela tem alto limiar da dor. Precisa de uma dor muito grande para fazê-la sentir dor. Agora uma pessoa, tipo eu, mais sensível para dor. Essa pessoa aí, ó, qualquer tapinha já tá chorando de dor. Significa o quê? Precisa de uma dor mínima para causar dor a ela, porque o limiar dela é muito baixo. Aqui é a mesma coisa. O limiar de sede dela é muito baixo. Precisa de uma falta muito pouca de água para fazer ela querer beber 1 litro. Então, o gestante bebe mais água para redução do limiar da sede. Consequências disso. Hemodiluição. O que é hemodiluição? Aqui também entra. Hemodiluição você aumentou o solvente, que é o líquido. Vou dar o exemplo do tangue, que eu gosto de dar. Pega 1 litro de água e joga um saquinho de tangue. Você vai ter um suco. Pega um copo de água e joga um saco inteiro de tangue. Vai estar super concentrado. Pega 10 litros de água e joga um saco de tangue. Vai ficar ralo. O sangue fica ralo, igual o pote de 10 litros de tangue, de água com tangue. Porque você aumentou a água, você aumentou o solvente. Aí os solutos, que é as células e a proteína, ficam soltas, ficam mais dispersas, menos concentradas. Certo? Isso é importante. Aumento do débito cardíaco. Isso é muito importante. Porque quando você tem um aumento do volume sanguíneo nessa gestante, você consequentemente tem um aumento do que a gente chama de pré-carga. O que é pré-carga? Tem a diferença de pré e pós-carga. Quando a gente fala aumento de pré-carga, eu estou falando do volume que vai chegar ao coração. Quanto mais volume sanguíneo tiver, maior será a minha pré-carga. O que significa que mais força meu coração vai ter que fazer para conseguir bombear aquele volumão. Se eu tenho uma redução do volume de sangue, eu tenho uma redução de volume que chega ao coração. O nome disso é redução da pré-carga. Significa que o coração vai ter que fazer menos força, menos trabalho para conseguir bombear aquele sangue. Então, aumentar o volume de sangue significa aumentar a pré-carga, significa aumentar o trabalho do coração. Se chega mais sangue, tem que sair mais sangue, porque tudo que chega no coração sai do coração. Não tem para onde vazar, né? Tudo que chega no coração sai do coração. Então, se chega mais volume de sangue, sai mais volume de sangue. Isso aumenta o débito cardíaco, ou seja, o coração libera mais volume de sangue, mas porque ele recebe mais volume de sangue, porque existe mais volume de sangue. Isso tudo significa que o coração da gestante trabalha muito mais do que um coração de uma não gestante. O coração da gestante tem um trabalho cerca de 20 a 30% maior do que de uma não gestante. Então, é importante que a gente saiba disso, porque avaliar o coração da gestante é importante, é um exame importante, fazer a ausculta do coração. Porque essa gestante que tá com o coração trabalhando com mais força, o coração dela agora tá batendo mais forte, tá mais difícil pro coração trabalhar. Então, esse coração tem maior tendência em falhar, né?
Quanto mais uma máquina trabalha, mais intensamente uma máquina trabalha, mais risco de quebrar ela tem. Então fica de olho no coração da gestante. Pode aparecer um sopro, pode aparecer uma insuficiência cardíaca, aquilo pode falhar, pode dar ruim. Então cuida do coração da gestante, porque ele está sobrecarregado durante a gestação. Se tem mais sangue circulando, o rim filtra mais coisa. Causa elevação do fluxo plasmático renal e aumento da taxa de filtração glomerular. Ainda nessa vibe coração, isso aqui é bem importante que a gente compreenda. Por que esse volume de sangue aumenta? Por que a progesterona aumenta a aldosterona, que retém sódio, que retém água e aumenta o volume? Porque eu preciso irrigar a placenta. Lembrem-se que a placenta, o sangue materno e fetal não se misturam diretamente. Existe a troca de algumas substâncias entre os sangues, mas a grosso modo não mistura. Então, o que a mãe precisa encher de sangue é a placenta, não a criança. A criança que produz o próprio sangue dela. Não é o sangue da mãe que corre no corpinho do neném. Não, no corpo do neném corre o sangue do neném. No corpo da mãe corre o sangue da mãe. Mas ela precisa irrigar a placenta, que é um órgão grande. Grandão assim, aí é como se fosse uma bolsa de sangue. A placenta é praticamente puro sangue. Então, ela é grandona assim, precisa de muito volume sanguíneo para conseguir irrigar isso. Por isso a gente tem esse aumento de volume, certo? Por que a gestante não entra em insuficiência cardíaca? Pensa comigo, eu estou aumentando 20% do volume de sangue dela, estou aumentando a força do coração, por que ela não entra em insuficiência cardíaca? Por causa disso aqui. Durante a gestação, a gente libera naturalmente substâncias vasodilatadoras, causando uma vasodilatação sistêmica na mulher. Então, o vaso sanguíneo de uma gestante está dilatado para compensar o aumento do líquido. Porque se esse vaso não dilatasse, o aumento de plasma sanguíneo ia ter duas consequências. Ia gerar uma hipertensão e ia gerar uma insuficiência cardíaca. E a mulher ia entrar em colapso. Então, como você aumentou o volume plasmático em 20%, esse vaso precisa dilatar, porque senão ele vai explodir, vai entrar em hipertensão, a pressão lá dentro vai estar altíssima, vai dar ruim. Então, ela precisa vasodilatar. Traduzindo em termos técnicos, quando a mulher vasodilata, ela reduz a resistência vascular periférica. É assim que vocês vão encontrar nos livros. Essa vasodilatação faz com que alivie o trabalho do coração. O coração agora tem que fazer bastante força, porque ele precisa fazer circular 20% a mais de sangue, só que ele tem que fazer um pouco menos de força do que ele faria se os vasos estivessem normais. Porque ele não precisa agora vencer a resistência do vaso, porque o vaso não está apresentando resistência. O vaso já está dilatado, o vaso já está facilitando o trabalho do coração. Então, a gente reduziu a resistência que um vaso iria oferecer ao coração se ele estivesse no seu calibre normal. Agora que ele está dilatado, ele não oferece resistência e facilita o trabalho do coração, certo? Outro nome para isso é pós-carga. Igual falamos da pré-carga agora há pouco, quando a gente fala de pós-carga, a gente fala de resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica é a pós-carga, é a força que o coração precisa vencer para conseguir bombear o sangue. Então, falando nesse negócio de pré e pós-carga, na gestação a gente tem então o aumento da pré-carga, porque aumentou o volume sanguíneo, e diminuição da pós-carga, que é diminuição da resistência vascular periférica provocada pela vasodilatação. Sobre essa vasodilatação, eu quero fazer 2 comentários com vocês. O primeiro comentário: a gestante, por conta dessa vasodilatação, tem uma redução da pressão arterial. Pressão de gestante não é 12/8, não é 13/8. Pressão de gestante é 10/6. Se a sua gestante chegar para você com 10/6, está maravilhoso. Falei lá no começo da aula que ela fica hipotensa. Isso causa alguns sintomas? Causa. Isso gera tontura, porque está chegando menos sangue no cérebro. Gera tontura, gera sonolência, esquecimento, mas é normal. Mulher grávida com pressão 10/6 é normal. Agora, uma pessoa que tem pressão 12/8, não grávida, começou a ficar com 10/6, tá errado, tem que investigar. Mas a gestante não, ela tem que ter pressão 10/6. Se começou a aumentar, alerta. Qual é o nível de corte? 14/9.
como de todo mundo, 140 por 90. Aí se você passou disso, hipertensão. A gente vai ter uma tutoria só para hipertensão também. Mas, pincelando, se chegar a 14 por 9 ou mais, aí é hipertensão, fudeu. Mas, se ela tava lá mantendo 10 por 6 e de repente começou 11 por 8, 12 por 8, 13 por 8, alerta, liga alerta. Não é para subir a pressão dela. É para ela se manter assim até o fim da gestação. Lá na hora do parto, pode começar a subir para valores normais de 12 por 8. Se passar de 12 por 8, for para 14, 15, 16, aí tá errado também. Essa mulher, inclusive, tá entrando talvez em eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Então, a pressão da mulher tem que ser nessa faixa de 10 por 6, 11 por 6, 12 por 6, 12 por 8. Não mais que isso. Mulher grávida é hipotensa. Por isso, gente, no pré-natal é muito importante que a gente meça a pressão arterial da paciente em todas as consultas. E mais importante do que analisar a medida isolada da pressão arterial é analisar como é que ela vem vindo ao longo de toda a gestação. Se na gestação inteira ela esteve 10 por 6, na consulta de hoje ela tá 13 por 8. Aumentou. Tá no valor normal ainda? Tá. Tá menor que 14 por 9? Tá. Mas aumentou. Por que aumentou? Tem que acender um sinal de alerta. Certo? Então, por conta dessa vasodilatação, a gestante é naturalmente hipotensa. Consequências dessa hipotensão, os sinais de cansaço, sonolência, memória e tudo mais. Aí, quando a gente for falar de hipertensão gestacional na tutoria certa para isso, a gente vai entender que a base da patologia está justamente aqui. A gestante que vai ter a hipertensão gestacional, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, ela não faz essa vasodilatação por conta da placenta. Vou explicar lá na frente, não agora. Lá na frente eu vou explicar para vocês que a placenta libera uma substância, porque a placenta não está recebendo sangue, ela libera uma substância, e essa substância provoca vasoconstrição materna. Para quê? Para que o sangue pare de circular no corpo da mãe e passe a circular na placenta. Então, essa substância que ela libera faz vasoconstrição do corpo da mãe e vasodilatação da placenta. Quando faz vasoconstrição no corpo da mãe, fudeu. Por quê? O volume sanguíneo está aumentado 20%. Ela só não estava hipertensa porque tinha essa vasodilatação para compensar. Agora que não tem mais, a pressão dela vai subir, o coração dela vai sentir, pode ter uma insuficiência cardíaca, pode ter uma hipertensão gestacional, uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia. Então, a salvação da vida da mulher é essa vasodilatação. Se ela não tiver, pode dar muita merda. Tá? Então, tenham isso em mente de vocês. A frequência cardíaca da mulher gestante também vai estar mais aumentada para suprir essa hipotensão. Como a mulher é naturalmente mais hipotensa, para não deixar o corpo entrar em colapso por falta de sangue, aumenta-se um pouquinho da frequência cardíaca dela, certo? Em cerca de 10 a 15 batimentos por minuto. Então, tipo, se o normal lá, as pessoas batem geralmente a 65, 70, a mulher grávida vai bater 80, 85, 90, e isso tá normal, certo? Está comum. Tá, aí o que eu quero dizer com isso? Outra coisa que eu quero falar importante. Lembra do débito cardíaco que a gente falou lá atrás? Não sei se vocês se lembram, mas o débito cardíaco é um número calculado. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico, que é o volume que libera. O volume a gente já viu que está aumentado, por isso aumenta o débito cardíaco. Mas eu acabei de falar para vocês que a frequência cardíaca também está aumentada. Então, o débito cardíaco vai aumentar muito mais. Isso significa que o coração da mulher vai trabalhar muito mais. Mais um motivo para vocês ficarem de olho no exame físico cardiológico dela. Mais importante que o pulmonar, mais importante que o exame físico geral é analisar o coração da sua gestante. É importante. Tá. Então aqui o resuminho e beleza. Agora sobre o sangue. O que vai acontecer? É importante saber essas coisas porque os valores de referência dos exames para as mulheres gestantes mudam. Por exemplo, os leucócitos durante a gestação aumentam. Tem uma leucocitose fisiológica, podendo alcançar até 20 mil leucócitos. Não sei se vocês se lembram, mas o normal de leucócitos gira em torno lá de até, né, no máximo, uns 11, 12, 13, no máximo 14, assim. Se você pega um hemograma que tá lá 20 mil de leucócitos, você surta, você fala infecção. Só que na gestante não. Se você pega uma gestante lá com 18 mil leucócitos, não é para meter antibiótico nela, porque ela não tá com uma infecção. Ela pode ser, né? Claro, estou dizendo assim, sem sintomas. Diferente se a mulher tiver com febre, com dor no corpo e
18 mil leucócitos, aí você vai entrar com remédio, lógico. Mas eu tô falando de uma paciente assintomática, você pega o exame dela, dá lá 18 mil leucócitos. Ah, precisa tratar porque tá com infecção. Não, a mulher grávida tem a leucocitose fisiológica, então o leucócito sobe. Hemácia. Número de hemácias aumenta, mas concentração de hemoglobina reduz. A mulher, as mulheres têm em torno de 13 de hemoglobina. A mulher gestante vai para 11, isso é importante. A mulher gestante vai para 11. Por isso, se você encontrar 10 de hemoglobina nas mulheres, que é o que fica, ela tá com anemia, porque está abaixo de 11, mas não é uma anemia grave. Quando você pega uma pessoa não grávida e vê lá uma hemoglobina de 10, você já dá uma assustada, porque o normal é até 11. Mas não espera-se que a pessoa tenha 11, espera-se que a pessoa tenha 13, 14. Então, assim, o esperado é 13, 14. Aí a pessoa aparece com 10. Te assusta um pouco. Agora, se você souber que a gestante, o foco da gestante não é 13, o foco da gestante é 11, e ela tá com 10, então, assim, tá com anemia, mas ok, não é aquela coisa absurda, certo? Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Mas vai tratar, lógico que vai tratar, e trata com sulfato ferroso, mas não é aquela coisa absurda, isso é importante. Por conta disso também, pra evitar, porque ó, perceberam que uma pessoa não grávida tem hemoglobina de 13, uma grávida tem de 11, então já tem menos hemoglobina que o normal. Então assim, se você pensa menos hemoglobina, ela já tem um risco grande de anemia, porque ela já tem uma quantidade baixa de hemoglobina. Então, ela tem risco de chegar em uma anemia muito mais fácil do que uma pessoa não grávida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar evitar essa anemia. Porque a mulher tem mais risco de ter anemia, uma vez que o feto suga as reservas de ferro da pessoa. Por conta disso, a gente vai estudar daqui a pouco que durante o pré-natal a gente faz a suplementação de ferro para a pessoa, sulfato ferroso. Gestante precisa receber sulfato ferroso, certo? Por conta desse risco de anemia que ela tem, que é importante a gente fazer esse negócio. Essa suplementação. Quando a gente fala de plaquetas, existe uma diminuição na quantidade de plaquetas. Por quê? Porque essa mulher tem um estado de hipercoagulabilidade. O organismo da mulher, ele tem um risco grande de fazer coágulos. Por quê? O que o organismo pensa? Eu preciso tomar cuidado, porque e se essa mulher perder sangue, se tiver uma hemorragia, a mulher e o bebê vão morrer. Então, o seu organismo tem e também na hora do parto, na hora que a placenta for desgrudar do útero, gente, a placenta é um tolete desse tamanho. A hora que ela desprega do útero, forma uma ferida gigantesca no útero. Isso sangra pra caramba. A mulher fica dias sangrando. Pensando nisso, o organismo tem métodos para prevenir hemorragias, que é formando um grande arcabouço de coagulação, a gente vai estudar isso lá na 6ª etapa, mas o que é o arcabouço da coagulação? Os fatores de coagulação, que são proteínas que o fígado produz. Então, a mulher tem um arcabouço de coagulação grande. Por isso, a gestação tem alto nível de hipercoagulabilidade. A gestação existe risco de trombose. Por isso, a gente tem que cuidar da paciente também. Faz exame periférico, examina a perna dela. Quais são os sintomas da trombose? Edema, a perna fica roxa ou branca e dói. Então, cuidado com o edema doloroso nas pernas, é sinal de trombose, tromboembolismo, tá? Presta atenção com isso. Então, para a mulher não pipocar de coágulos, o organismo diminui plaqueta para dar uma regulada. Então, assim, ele aumenta os fatores da coagulação, mas dá uma reduzida na plaqueta, porque senão o sangue dela vai coagular inteiro, certo? Então, é assim que funciona. A parte do metabolismo é importante para a gente compreender, sobretudo, a parte da diabetes gestacional. Tem 2 jeitos de estudar essa parte de metabolismo. Esse jeito aqui e esse outro que é o que eu vou falar, que eu prefiro. Isso aqui só vocês podem ler, mas eu vou falar do jeito que eu acho mais interessante. O que vai acontecer? Não leiam aqui enquanto eu tô falando, tá? Foca em mim. O que vai acontecer aqui? Durante a gestação, a criança, presta atenção, a placenta vai produzir uma série de hormônios, principalmente esse hormônio aqui, o hormônio lactogênico placentário humano, o HPL, que vão fazer o quê? Esse hormônio vai induzir uma resistência insulínica na mulher. O que é isso? Esse hormônio vai lá nos receptores de insulina, nos glúteos da vida, e vai bloquear esse receptor, para que a insulina não faça efeito e, consequentemente, a célula da mãe não pegue a glicose.
Então, pra quê? Pra sobrar glicose e a criança pegar a glicose pra ela. Então, a criança induz um estado diabetogênico na mãe. A criança induz resistência insulínica. E assim, resistência insulínica é algo ruim para a pessoa. A gente tenta combater a resistência insulínica a todo momento. Por exemplo, diabetes tipo 2, na pessoa não grávida, agora normal. Diabetes tipo 2 surge por quê? Geralmente porque a pessoa é obesa e a gordura no sangue dela obstrui os receptores de insulina, provocando uma resistência insulínica. A insulina, sem poder fazer efeito, acumula glicose no sangue e gera a hiperglicemia. Então, a criança faz exatamente a mesma coisa. Ela produz esse hormônio que faz, às vezes, da gordura, faz a função da gordura lá, obstrui os receptores de insulina e aí a insulina não consegue trabalhar. Ou seja, a insulina não consegue guardar glicose no sangue, fazendo com que essa glicose fique no sangue da mãe. Só que a mãe não fica diabética, naturalmente. Uma gestação saudável, a mãe não fica diabética. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que a criança induziu isso para ela roubar a glicose. Então, ela rouba a glicose. Essa glicose que fica em excesso no sangue da mãe, ela é toda destinada para a criança. Então, não fica dando sopa lá para gerar a hiperglicemia, para gerar a doença. A glicose, esse estado de resistência insulínica é provocado para que a glicose fique disponível para o feto pegar e o feto pega. Então, a mulher não fica com hiperglicemia, porque a criança tira dela. E outra coisa que acontece também é que quando a mulher tem essa resistência insulínica, o pâncreas dela passa a produzir mais insulina para tentar compensar essa resistência. Porque o pâncreas não está sabendo que ela está grávida. O pâncreas não entendeu o jogo. O pâncreas não entendeu. Ah, tá. Então, beleza, eu tô produzindo insulina, tá certo o que eu tô fazendo, mas a minha insulina não tá fazendo efeito porque a minha pessoa tá com uma resistência por conta do hormônio placentário, então tá tudo bem. O pâncreas não entende isso. O que o pâncreas entende? Puta que pariu, eu tô produzindo insulina igual doido e ainda assim ela tá com hiperglicemia, ainda assim a glicose tá subindo, não, vou ter que produzir mais insulina. Então o pâncreas produz insulina. Então tem uma sobrecarga pancreática, gerando um estado de hiperinsulinemia. Então a mulher gestante tem o quê? Ela tem um aumento de insulina nela para compensar a resistência insulínica que os hormônios placentários provocaram. Ela não fica hiperglicêmica porque o pâncreas dá conta de fazer essa hiperinsulinemia, porque agora com a insulina em excesso, a mulher consegue vencer um pouquinho da resistência provocada pelos hormônios. Então, sobra bastante glicose para a criança no sangue, como ela deseja, mas o corpo da mulher consegue usar um pouco de glicose graças a essa hiperprodução de insulina. Agora o pâncreas está produzindo muito mais insulina do que produzia antes, mas isso é o que está salvando, está segurando a barra. A mulher está conseguindo ainda usar aquela glicose um pouco, porque o pâncreas aumentou sua produção. E beleza, saudável. Então, a mulher gestante fica hiperinsulinêmica. Existe um aumento da insulina na mulher. E por isso ela não fica diabética. Mas, se esta for uma mulher que geneticamente possui um pâncreas mais fraco, um pâncreas mais incapaz, ela não vai conseguir produzir esse aumento de insulina. O que vai ter como consequência? A diabetes mellitus gestacional. Quando o pâncreas não consegue produzir essa insulina a mais que precisa, essa mulher vai ter uma hiperglicemia e vai gerar a diabetes mellitus gestacional. Então, a mulher só não tem hiperglicemia porque a criança pega a glicose que ele deixou em excesso lá para roubar e porque o pâncreas consegue produzir mais insulina para suprir a resistência. Se o pâncreas não conseguir, causa doença que é a diabetes mellitus gestacional, que a gente tem uma tutoria só para ela também. E qual que é a consequência disso? Da diabetes mellitus gestacional? O neném nasce macrossômico, porque ele recebe muito mais glicose do que deveria receber, então ele cresce muito mais do que deveria crescer. A criança nasce com mais de 4 quilos. E o grande problema é, o excesso de glicose que a criança recebe superestimula o pâncreas do bebê, fazendo com que o pâncreas do bebê produza muita insulina, porque ele tem que dar conta daquele excesso de glicose que está chegando nele. Então o pâncreas dele lasca insulina nele. Aí quando a criança nasce, corta o cordão. O que aconteceu? O nível de insulina está lá nas grimpas do neném, porque ele estava produzindo muita insulina durante a gestação inteira,
e agora você cortou o suprimento de glicose bruscamente. Então a glicose vai lá para baixo com uma porrada. E você tem uma insulina lá nas grimpas e a glicose lá no chão. O que causa? Hipoglicemia, que pode ser fatal para os bebês. Certo? Então a criança entra em hipoglicemia no Natal, isso é muito grave, isso é muito sério, pode matar o neném. Então isso é importante, tá? Por conta disso, o valor de referência para glicemia nas gestantes é menor, porque ela está num risco iminente de diabetes. Eu não posso manter para ela o mesmo valor de referência de uma pessoa não gestante, porque o risco de uma pessoa não gestante é muito menor do que o risco de uma gestante. A gestação é um ambiente diabetogênico, então eu preciso diminuir aí o valor de referência e ficar mais de olho. Por isso, o valor de referência para glicemia em jejum na gestante é 92, enquanto que para pessoa não gestante é 100. Então, se uma pessoa não gestante tiver glicemia de 97, tá tudo bem. Agora, se a gestante tiver glicemia de 97, diabetes gestacional, tá? E eu preciso tratar isso. Como que trato diabetes gestacional? Com insulina e mudança de alimentação. Dieta horrível, uma bosta. Tá? Então, importante isso aí. E aí é importante entender também que, já que a criança rouba a glicemia da mãe, a glicose da mãe, a mãe se alimenta de quê? De lipídios. Então, durante a gestação, a principal fonte energética da mulher é lipídio. Como que acontece? Na primeira metade da gestação, o neném tá pequeno, a placenta tá pequena, tem pouco hormônio placentário sendo liberado. Consequentemente, existe uma menor resistência insulínica, então a mulher ainda consegue usufruir da sua própria glicose. Nessa fase em que ela ainda usa a glicose para conseguir viver, ela começa a acumular lipídios, porque o organismo sabe que lá na frente a glicose vai acabar, porque a criança vai roubar, e vai restar só lipídio para gerar energia para ela. Então, é a fase que a gente chama de fase anabólica. É a fase em que a mulher produz tecido adiposo para usar lá na frente. Na segunda metade da gestação, o neném já tá grandinho, já tem grande placenta, já produz muito hormônio, já produz grande resistência insulínica. Então a mulher praticamente não usa a glicose dela e sobrevive dos lipídios que ela acumulou no começo da gestação. É a fase que a gente chama de fase catabólica. Sendo assim, a mulher vai destruir os lipídios dos tecidos para utilizá-los como fonte energética. Só que para isso, esse lipídio precisa cair no sangue, para ele ser usado como fonte energética. Então, se você coleta o sangue da mulher nesse período e faz o lipidograma dela, vai dar uma hiperlipidemia. Vai ter aumento do LDL, VLDL, triglicerídeos e HDL, vai estar tudo aumentado. Mas não é uma doença. Tá tudo bem, é saudável, é o fisiológico, o organismo dela oferecendo lipídios para ela gerar energia, certo? Tá tudo bem. Então, hiperlipidemia é normal se encontrada lá mais pro final da gestação, sucesso, certo? Agora sobre a pele, esse negócio das manchas que eu falei é normal. Sistema digestório, a mulher vai ter todos aqueles sintomas que eu já comentei um pouco por conta do excesso de progesterona. E a principal coisa que vocês têm que fazer é, por exemplo, aumento da fome. Você tem que explicar aqui, o entendimento do porquê que causa é fácil entender, só vocês verem aqui. Mas o que eu quero falar pra vocês, que é o que não tá escrito aqui, é o que fazer. A mulher tá com muita fome. Você vai pra ela, come à vontade, come mesmo, tá tudo bem. Não é assim que funciona. A mulher tem um limite de peso que ela pode ganhar durante a gestação. E esse limite de peso é de acordo com o IMC dela antes da gestação. Então, por exemplo, uma mulher com IMC normal, ela pode ganhar de 11 a 16 quilos. Se a mulher começar a comer igual uma doida, do jeito que ela quiser, ela vai engordar muito mais que 16 quilos. E isso é péssimo, porque o excesso de gordura piora todo esse quadro que ela tá tendo e essa gordura vai gerar uma resistência insulínica ainda maior, podendo provocar diabetes, vai gerar uma hiperlipidemia muito maior, podendo provocar uma dislipidemia, vai gerar um aumento do débito cardíaco, vai gerar um aumento na resistência periférica, podendo gerar hipertensão. Então, assim, a mulher não pode engordar na gestação, isso é grave, isso é sério na gestação, engordar além da conta, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Então, assim, vai aumentar a fome, mas ela não pode comer o tanto que ela quiser comer. Ela tem que comer certo, o ideal, né? Óbvio, ninguém faz isso, mas o ideal é que ela fosse acompanhada por uma nutricionista e tal. Ela não pode comer do jeito que ela quer, o quanto que ela quer, da forma como ela quer. Não, tem que ter uma alimentação balanceada, cuidado com isso. Ela vai sentir mais sede, mais água ela pode beber de boa. Náusea e vômito é por conta dos hormônios, o beta-HCG e a progesterona. O que você faz aqui? Dá remédio, Dramin, de 8 a 8 horas. Cialorreia, que é a boca salivando, ela vai salivar também por conta da progesterona.
Pica malácia, que é a vontade de comer comida esquisita, é por conta da deficiência de ferro, então dosar o ferro e a hemoglobina e talvez suplementar mais ferro. Cárie é grave na gestação, muito grave, porque pasmem vocês, mas as cáries é uma das grandes causas de parto prematuro e crescimento intrauterino restrito. Então, cárie é grave na gestação, tem que tomar cuidado, então incentivá-la a escovar os dentes muito mais do que ela escovava antes. E o refluxo é uma coisa que elas reclamam demais. Refluxo, gasto esofágico, queimação, azia, elas reclamam muito. Como que você vai tratar? Tem medicação que você pode usar, mas mudança de hábitos são muito mais eficazes. Quais são as mudanças de hábitos? Primeira coisa, não pode encher o estômago todo de uma vez. Então, assim, ao invés de você comer um almoço com prato cheio, é melhor que você faça 3 refeições com menos quantidade por vez. Porque assim o estômago não fica muito cheio e, consequentemente, não causa o refluxo. Então, a ideia é não encher muito o estômago de uma vez. O ideal é que ela faça refeições fracionadas, de 3 em 3 horas. Se sentir muita fome antes, tudo bem, come antes, mas não come tudo de uma vez. Essa é a questão. Você vai comer um pedaço de bolo? Come metade do pedaço agora, dali uma meia horinha você come o outro pedaço. Pra não encher o estômago de uma vez, certo? Então, comer fracionadamente. Evitar a glicose, evitar bolo, pão, macarrão, doce, porque o carboidrato, ele aumenta o refluxo, então evitar carboidrato e não comer e deitar imediatamente, não deitar imediatamente depois de comer. O ideal é que fique sentado em pé, sei lá, 2 horas depois de comer, não deitar imediatamente, certo? Sistema respiratório, aqui é mais besta, não acontece nada de muita diferença na vida da mulher. Isso aqui é só coisa de vocês lerem mesmo, nada muito importante, isso aqui não é relevante, certo? Só você saber que o nosso tórax, normalmente, ele é assim. Com o bebê, a vinda do bebê, o diafragma da mulher vai subir, porque a criança vai empurrar, né? O útero vai crescer, vai empurrar. Então, o diafragma da mulher vai subir. Aí, se nada acontecer, pra compensar isso, o tórax ia explodir, né? Então, como o diafragma sobe, a parede faz isso aqui. Então, o diafragma subiu, a parede faz isso aqui, mudando o formato do tórax da mulher para se adaptar, certo? Aumenta o espaço entre as costelas, aumenta o diâmetro torácico para ela conseguir respirar melhor. Não acontece, portanto, um aumento da frequência respiratória. Não, ela não tem aumento da frequência respiratória, mas ela tem o aumento da intensidade da respiração, que é a hiperventilação. Hiperventilação não é a mesma coisa que taquipneia. Taquipneia é aumento da frequência respiratória. Isso não acontece. O que acontece é, como o volume torácico aumentou, ela vai respirar mais tempo. Ela vai ter respirações mais fortes e mais profundas, certo? Isso vai mudar a PCO2, a PO2, mas isso não é importante não. Isso nem se preocupem com isso. Sistema urinário também são as mudanças óbvias. É importante saber que a polaciúria, que é o aumento da frequência urinária, e a nictúria, que é o aumento da frequência urinária durante a noite, ambos são causados pelo aumento do útero. Aquele negócio que eu tava falando lá atrás, que aumenta o volume de sangue, não é isso que faz a mulher fazer mais xixi, tá? O que faz a mulher fazer mais xixi é o aumento do útero. Sistema nervoso central também é importante, sistema endócrino é importante uma coisa, é importante a tireoide. Durante a gestação, a mulher tem um estado de hipotireoidismo. Por quê? Hormônios, de novo, os hormônios da gestação, eles fazem o TSH cair. E o TSH é o hormônio que estimula a tireoide. Então, o bebê faz o TSH, o hormônio da gestação faz o TSH cair. Pelo menos no início o TSH cai. Então, a mulher também tem um estado de hipotireoidismo. Por isso, gestantes que têm hipotireoidismo precisam aumentar a dose do remédio durante a gestação. Porque senão não vai dar certo. E os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, mais o T3 na verdade, né? O T3 é um hormônio que atua nas funções metabólicas do organismo inteiro. Então, tipo, o T3 não pode faltar numa gestação, senão a criança não forma, certo? Precisa haver essa suplementação. No útero, também não vou explicar, não vou investir tempo explicando isso aqui, porque o útero também é só lei e é um pouco óbvio, assim, as mudanças que acontecem no útero, certo? Nas mamas é legal, porque a mulher vai referir pra você o que muda. Então, assim, aumento do volume, a papila, que é o bico, fica mais saliente, a cor muda, as cores, inclusive, da mulher, do corpo todo, pode ficar mais escuro. O que é isso? O bico do peito dela pode ficar mais escuro. Era rosa, mas durante a gestação ficou marrom. Pode acontecer. Vagina era rosa, ficou... vagina não, vulva era rosinha, ficou marrom. Pode acontecer.
e pode não voltar depois. Sinal de Hunter, que é a areola secundária. O que é a areola secundária? É quando tem lá a areola normal, que é a cor da areola normal, e assim que a areola acaba, começa a cor da pele natural da pessoa. Quando a mulher está gestante, ao invés de começar imediatamente a cor da pele natural da pessoa, existe uma outra camada de uma cor intermediária. Uma cor intermediária entre a cor forte da areola e a cor mais clara da pele da pessoa, certo? Tubérculo de Montgomery, como eu falei, é aquelas glândulazinhas que aumentam. As glândulas sebáceas, elas servem para lubrificar, para limpar esse mamilo e para impedir que prolifere micro-organismo. Na gestação, isso aumenta de tamanho para gerar mais proteção. Aumento da rede de Haller, que é os vasos sanguíneos, que vão aumentar, vão ficar visíveis, dá para você ver lá um monte de vaso sanguíneo aumentando. E a partir da segunda metade da gestação, colostro. Vai começar a sair o leitinho lá na papila, no bico do peito da mulher. E agora falando sobre o pré-natal, pessoal. O que vocês têm que saber? Isso aqui tem que estar de cor salteado na cabeça, tatuado no cérebro, no coração de vocês. Imprime isso aqui, prega na testa, guarda na alma. O mínimo de consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde é de 6 consultas. Mas vocês vão ver que aquelas gestantes que fazem o pré-natal corretamente vão ter cerca de 10 a 12 consultas. Mas o mínimo é que faça 6 consultas. Como que essas consultas são distribuídas? Mensalmente até 27 semanas, quinzenalmente de 28 a 36 e semanal de 36 até o dia do parto, certo? Então, até 27 semanas ela vai uma vez por mês. De 28 a 36 ela vai de 15 em 15 dias, ou seja, a cada 2 semanas. E depois de 36 semanas ela vai semanalmente. Não existe alta do pré-natal. A alta do pré-natal só acontece quando a criança nasce. Nunca existe alta de pré-natal. Se a criança nascer com 42 semanas, ela vai ficar indo no pré-natal semanalmente até 42 semanas. Então, assim, claro que essas consultas é o preconizado, mas se a mulher tem alguma intercorrência e precisa de uma consulta fora desse cronograma, obviamente ela pode e deve ser feita, tá? Então, não existe alta de pré-natal. E eu digo isso porque muitos médicos falam, você tá de alta, pode ir embora, não precisa mais voltar. Não, tá? Você só não volta mais pro pré-natal quando você não estiver mais grávida. Então, a alta do pré-natal é só o parto. É interessante que o pré-natal comece antes da mulher engravidar, que é na consulta pré-concepcional. Por quê? Porque assim a gente consegue triar algumas doenças, fazer alguns suplementos, dar algumas vitaminas, é muito interessante. O que a gente começa a fazer? Identificar doenças, porque às vezes a mulher é diabética e nem sabia. A mulher é hipertensa e nem sabia. Ela vai entrar nessa gestação já diabética, já hipertensa. Então, se você descobrir isso antes, não significa que se ela for diabética, ela não pode engravidar. Pode, ué. Mas você tem que tomar mais cuidados com ela. Quanto antes você souber esse diagnóstico, mais rápido você começa o tratamento, melhor será para a vida dela. Então, assim, investigar diabetes, hipertensão, infecções, doenças hemáticas, doenças hormonais, fazer um lipidograma, fazer um hemograma, investigar, ver como é que está o estado de saúde dela. Fazer orientações, falar um pouco sobre a gestação, explicar como vai ser tudo, como vai ser o parto, como vai ser o pós-parto, orientações gerais. Isso aqui é a parte mais importante, você começar a suplementação. O ácido fólico é um suplemento que você vai dar para a gestante do começo da gestação até 12 semanas. Mas, se a mulher for ter uma consulta pré-concepcional, o indicado é que você comece a passar ácido fólico para ela 3 meses antes dela engravidar. Então, assim, a consulta pré-concepcional é muito importante, porque ela fala, quero engravidar. Então, a partir de hoje, ela já começa a tomar o ácido fólico, entendeu? Então, ela vai tomar o ácido fólico até 12 semanas de gestação, na dose de 0,4 mg ao dia. O sulfato ferroso, ele vai entrar, só que lá na 14ª semana. Ele vai entrar da 14ª semana em diante e vai ser tomado até 3 meses depois do parto. E as vacinas? As vacinas da gestante são essas aqui. DT, DTPA, que eu vou explicar lá embaixo, hepatite B e influenza. E agora a Covid. A Covid ainda não é obrigatória, mas você vai mandar ela tomar. E como ela não está grávida ainda, ela pode e deve tomar outras vacinas que são proibidas durante a gestação. Durante a gestação, a mulher só pode tomar somente e apenas essas vacinas aqui e a vacina da Covid, se for da Pfizer. Pode Pfizer, pode Janssen, pode Coronavac. Só não pode AstraZeneca na grávida. Então, a grávida só pode tomar essas vacinas grifadas e Pfizer, Coronavac e Janssen para Covid. Do resto das vacinas, nenhuma outra ela pode tomar. Então, seria muito interessante se durante essa consulta pré-concepcional você falasse para ela, olha, tem várias vacinas que você pode tomar.
Uma delas é a vacina de rubéola, gente. Rubéola é uma das doenças graves durante a gestação. A gente vai estudar sobre elas, mas rubéola é uma doença muito grave de ter durante a gestação. É uma doença que a gente investiga, inclusive, a gestação inteirinha. E existe vacina para rubéola, só que a mulher não pode tomar durante a gestação. Então, na consulta pré-concepcional, você vai falar pra ela, ó, toma vacina pra rubéola, febre amarela, o que mais? Tem um monte de vacina, pneumo, meningo, vai tomando as vacinas que der pra você tomar. Quanto mais vacina você puder tomar, melhor, mais protegida ela vai ficar. E tem vacina que não pode tomar durante a gestação, então melhor tomar antes. Aí pedir uns exames aí também, pra fazer uma pesquisa de doença, pedir papapó e tal. Então, consulta pré-concepcional é importante. Mas o BO começa quando ela engravida, né? Então, engravidou, vamos começar a consulta. A consulta não, o pré-natal. Tem uma diferença entre a consulta, sendo ela a primeira consulta de pré-natal, e as próximas consultas. Na primeira consulta, você precisa colher mais informações. Nas próximas, menos informação. Na primeira consulta, você vai começar conversando com a paciente. Bom dia, dona Maria. Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá. Ah, doutora, tô grávida. Descobri que eu tô grávida. Aí a gente pergunta, como que você sabe que você tá grávida? Ela fala, eu fiz exame de urina e deu positivo. Então, assim, a gente vai começar o pré-natal com base nesse exame positivo, mas vamos explicar de novo pra ela. Ó, esse exame deu positivo, mas pode ser que não é certeza que tenha uma gestação. Então, por isso eu vou te pedir um ultrassom pra gente ver como é que tá o neném, se ele tá no lugar certinho, se tá tudo bem e tudo mais. Mas você vai começar o pré-natal nessa consulta. Mesmo não tendo os sinais de certeza, você vai começar o pré-natal. Tendo um beta positivo, seja de xixi ou seja de sangue, você vai começar a consulta, o pré-natal. Você só não vai começar o pré-natal, sobe. Você só não vai começar o pré-natal com isso aqui. Com isso aqui você não começa o pré-natal. Você começa o pré-natal aqui. Beta-HCG positivo, você começa o pré-natal. Exame de urina ou exame de sangue, começa o pré-natal. Mesmo não tendo certeza. Mesmo que você só vá ter certeza no mês que vem, quando ela vier para a próxima consulta, ainda assim você começa a fazer o pré-natal dela. Certo? Então, isso é o que você vai fazer. Beleza. Vai começar a consulta. Primeira coisa que você faz é cálculo da idade gestacional e da data provável para o parto. Se ela chegou pra você com, eu só fiz o exame de sangue ou só fiz o exame de urina e descobri que eu tô grávida. Elas podem chegar pra você com o exame de sangue já feito, porque pra fazer o exame de sangue de gravidez não precisa de pedido médico. Então, o que acontece geralmente? Elas fazem o exame de urina, dá positivo, elas surtam, vão no laboratório, falar, quero fazer exame de sangue. Faz o de sangue, obviamente dá positivo também, e ela chega pra você e fala, fiz o exame de sangue e deu positivo. É assim que ela chega. Então, naquele momento, o único dado que você tem é a data da última menstruação. Então, você vai calcular a idade gestacional com base na data da última menstruação. Aí, nessa consulta, lá no final, a gente vai pedir um ultrassom pra ela. Aí, no mês que vem, quando ela voltar pro retorno, ela vai trazer esse ultrassom pra você. E aí, as próximas idades gestacional que você vai fazer o cálculo, aí passa a ser com base no ultrassom. Tá? Por quê? O cálculo da idade gestacional com base no ultrassom é mais confiável que da DUM. Se esse ultrassom tiver 12 semanas ou menos. Se esse ultrassom tiver mais que 12 semanas, aquela idade já não é mais confiável. Por quê? Até 12 semanas, todo bebê cresce igual. A partir de 12 semanas, cada bebê cresce no seu ritmo. Então, a partir de 12 semanas, uma criança com 30 centímetros não significa que seja mais velha que uma criança que tem 28 centímetros. Certo? Então, se a mulher faz o primeiro ultrassom depois de 12 semanas, é complicado. Aí você vai juntando informação do ultrassom com a DUM, com a medida da altura uterina e tenta achar lá uma idade gestacional meio termo entre elas. Tá? Uma idade gestacional é calculada pela DUM, se você não tem ultrassom, e se você tem ultrassom precoce, que é até 12 semanas, é por ele que você calcula. Aí você começa a perguntar informações demográficas e pessoais, você fuma, você bebe, onde você mora, toma remédio, tem alguma doença, fez algum tratamento, fez alguma cirurgia? Fez alguma cirurgia? Quero que eu bloqueie. Fez alguma cirurgia? Não. Vai perguntando pra ela as coisas, certo? Eu não tô gravando, eu não sei daqui a pouco. Fez alguma cirurgia? Vai perguntando. Aí, vai sair perguntando as coisas pra ela. Aí, depois de fazer essas perguntas, preencher o cabeçalho, você vai perguntar essas queixas aqui. Teve perda de sangue? Perda de líquido amniótico? Tá sentindo o bebê mexer? Pelo amor de Deus, só vai perguntar isso aqui se for idade compatível com o movimento fetal. A mulher começa a sentir o bebê mexer em torno das 18 semanas, mas não necessariamente. Ela pode começar a sentir com 18, com 20, 23. Mulher com 23, 20 semanas por aí, ela pode ficar até uma semana sem sentir o neném mexer. Tipo, mexeu hoje, dá um choquinho hoje.
Aí semana que vem dá outro choquinho, é normal. Então, assim, essa parte de movimentos fetais é mais importante quando a mulher tá com 24, 25, né? Assim, semanas mais pra frente em que você sente o bebê mexer de verdade. Porque se o bebê parou de mexer, aí você tem que, obviamente, pra uma emergência. Se ela tem queixas urinárias, porque a dor pra fazer xixi, disúria, né? É sintoma de infecção de urina, você tem que tratar. Não precisa nem pedir exame de urina, se ela tiver com queixa urinária, já trata. E se ela fizer exame de urina e vier com bactéria, mesmo sem sintoma, você trata. Na gestante, o único caso, a único caso de bacteriúria assintomática, ou seja, bactérias na urina sem sintomas, que você trata é na gestação. Porque, de modo geral, se houver bactérias na urina, mas o paciente não tiver sintoma, você não trata. Você supõe que aquela bactéria que está ali foi infecção de coleta, no paciente não gestante. Agora, na gestante, se houver crescimento de bactéria, e com isso eu quero dizer urocultura, porque assim, lá no exame de urina aparece lá bactérias positivas. Não é isso. Se apareceu bactérias positivas, isso é contaminação. O que você tem que olhar é a urocultura. Se cresceu bactéria, se lá tem crescimento de bactéria, aí não interessa se a paciente tem sintoma ou não tem sintoma, você vai tratar. Não é a bactéria mais que aparece na primeira página do exame, não. Na outra folha vem a urocultura. Você olha lá, não houve crescimento bacteriano. Foda-se, não trata. Ou houve crescimento bacteriano, E. coli, vai tratar, não interessa se ela tem sintomas ou não. Então, você trata a mulher se ela tiver queixa, trata para infecção de urina. Se ela tiver queixas urinárias, independente do exame de urina, ou se ela tiver urocultura positiva, independente dos sintomas. Cefaleia, dor epigástrica e escotomas, você vai perguntar essas coisas por conta de hipertensão. Na mulher hipertensa, dor epigástrica na mulher gestante, dor epigástrica é sintoma de hipertensão. Cefaleia também e aqueles pontinhos de luz também. Vai olhar exames se ela tiver e vai fazer um exame físico nela. Exame físico geral, pele, mucosa, temperatura, estatura, ausculta cardíaca, lembra por conta do aumento do débito cardíaco lá. Ausculta respiratória, palpação, exame das extremidades em busca de edema, vigia essas coisas. Peso, tem que pesar a gestante absolutamente toda a consulta. Isso aqui você não tem que fazer em toda a consulta. Isso você tem que fazer em toda a consulta. Peso é em toda a consulta, é muito importante. E tenha isso aqui em mente. Peso, estatura, calcule IMC e vê quanto que ela pode ganhar. Exame das mamas, você faz isso só na primeira consulta. Não é feito o exame das mamas em todas as consultas, é só na primeira. Exame clínico das mamas completo. Inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação de linfonodo, palpação do tecido mamário, inspeção do mamilo, tudo. Aí o que você vai fazer? No primeiro trimestre, na primeira metade da gestação, você vai ensinar ela a dessensibilizar o mamilo. O que é isso? Quando o bebê botar a boca lá no mamilo, vai doer bastante. Então, o que você vai fazendo? Você vai tentando dessensibilizar aquele mamilo para quando o neném botar a boca, doer menos. O que você vai falar para ela fazer? No banho, passa uma buchinha no mamilo. Não é para esfregar o mamilo, machucar, não. Mas passa uma bucha no mamilo, só para o mamilo ir sentindo o toque da bucha, para quando vier o toque da boca do neném, doer menos. Outra coisa, preparar o bico. Tem mulheres que têm mamilo invertido para dentro. E aí tem algumas estratégias que a gente pode fazer para fazer esse bico crescer, esse bico sair. Não ficar pra dentro, né? Não ficar invertido, ficar pra fora, como é pra ser. São várias técnicas. Antigamente usava essa técnica da seringa, hoje em dia não usa mais. Como que você prepara o bico? Fazendo massagem, fazendo o movimento que o bebê vai fazer, que é isso aqui. Não é pra apertar assim, não. É isso aqui, ó. A ordenha, que é pra estimular o bico sair. Também pode usar a bombinha de extração, pode usar a bombinha também pra tirar. Vai falar um pouquinho sobre a pega pra mulher o tempo todo, como é que o bebê tem que botar a boquinha no bico, o que tem que fazer, não. Aí você vai fazer exame ginecológico. Exame ginecológico, o CCO, você não faz em toda a consulta, só na primeira. E você só vai colher o CCO também se tiver na hora de colher. Se faz 500 anos que ela não colhe CCO, você vai colher. Mas se ela tem lá os 2 anos consecutivos anteriores normais, não vai colher. Então assim, você vai colher CCO se houver indicação do protocolo para colher. Aí você vai pra palpação uterina, que são as manobras de Leopold. Eu adoro essa palavra aqui, que é SPEN, porque ela nos fala sobre as 4 manobras do Leopold. Situação, posição, apresentação e insinuação. São os 4 tempos da manobra. A posição, eu vou palpar a barriga dela para eu ver se a criança está longitudinal, maior eixo fetal compatível com maior eixo materno, transversal,
maior eixo fetal perpendicular ao eixo materno, ou se a criança está oblíqua, torta. Isso é a situação. Aí depois eu vou ver a posição. Eu vou ver se a criança, se ela estiver longitudinal, né? Eu vou procurar onde que tá o dorso dela. Se as costas da criança tá pra cá ou se as costas da criança está pra cá. Se a criança estiver atravessada, eu vou procurar se as costas estão pra cima ou pra baixo. Se a criança tá torta, oblíqua, eu vou pesquisar se o dorso tá pra cá ou pra cá. Como que eu faço isso? Palpando. Quando você tá no dorso da criança, você vai sentir uma massa contínua. Quando é o lado que tá as perninhas e a cabeça e o braço, não é contínuo. Você sente a perna e você sente um vazio. Aí sente o braço, sente um vazio. Sente a cabeça e acabou. Entendeu? E aqui no dorso não, é contínuo. Aí aqui depois você vai olhar a apresentação. Eu vou ver qual é o polo da criança que está na pelve materna. Se é a cabeça, eu falo que é polo cefálico. Se é a bunda, eu falo que é polo pélvico. Se a criança está atravessada e o que tá tocando aqui é o braço da criança, chama-se apresentação córnica, certo? Então, veja bem, ó. Situação longitudinal, eu posso ter apresentação cefálica ou caudal, como fala? Pélvica, eu ia falar caudal, ó. Ou cefálica ou pélvica. Então, situação longitudinal, eu tenho apresentação cefálica ou pélvica. Situação transversa, eu tenho apresentação córnica, certo? Tá. E a insinuação, eu vou ver se a criança está encaixada ou não. Como que faz isso? Fica por trás da gestante, perceba que as mãos aqui estão aqui, ó. Essa pessoa tá aqui atrás da gestante. Encaixa as duas mãos aqui na cabeça do neném, dá uma puxadinha pra cima e vê. Se a criança se a criança se mexer bem, é porque ela não está encaixada. Se ela não se mexer bem, é porque ela tá presa. Manobra de Leopold. Aí depois você vai fazer a altura uterina, você vai medir a altura uterina. O zero da fita métrica é na sínfise púbica. Pelo amor de Cristo, é na sínfise púbica. As pessoas medem a altura uterina começando do fim da barriga. Não é no fim da barriga, é na sínfise púbica. E, gente, a sínfise púbica na gestante está no monte pubis, na parte lá íntima dela já. Não é vagina, né? Não é vulva, porque é lá em cima. Mas você vai tocar na parte onde tem pelo na vagina dela, lá na vulva dela. Você vai tocar lá onde tem pelo, vai palpando até achar o durinho da sínfise púbica. Pede licença, óbvio, mas é lá que começa. Não é no pé da barriga. As pessoas costumam colocar a faixa no pé da barriga e não é. É na sínfise púbica. Bota lá, prende a fita no dedo assim e vai subindo até você palpar o fundo do útero. Dá pra sentir perfeitamente onde acaba o útero e ver quantos centímetros tem. Certo? A fita, ela não vai revestir o útero todo. Ela vai com a sua mão. A sua mão vai bater no fim do útero e a fita vai ficar reta assim. Certo? Vai medir. E por fim, você vai auscultar o BCF. O BCF, você vai ouvi-lo a partir disso aqui, ó. Quando você procurou a posição do neném, quando você achou o dorso do neném, a intenção de você achar o dorso e a apresentação é saber onde vai colocar o trem para ouvir o BCF. Se as costas do bebê estão pra cá e a cabeça tá pra baixo, o coração vai estar aqui, ó, no quadrante inferior direito. Se as costas estão pra cá e a apresentação é pélvica, ou seja, a cabeça está pra cima, o BCF vai estar aqui no quadrante superior esquerdo. Se as costas do bebê estiverem pra cá e a cabeça pra baixo, ou seja, a apresentação cefálica, o foco do BCF vai estar aqui, ó, no quadrante inferior direito. Se a cabeça do neném estiver pra cima, ou seja, a apresentação pélvica e as costas pra cá, o foco vai estar aqui, no quadrante superior direito, tá? Então, é lá que você vai botar. E vai pôr. E tem sons diferentes, tá? Tem 3 sons que você pode ouvir. O primeiro som é o som de um vaso materno. Como você sabe que é o vaso materno? Ele faz assim, ó. Esse barulho. Você vai entender que é vaso materno pela frequência. Se estiver em frequência cardíaca de batimento normal, é vaso materno. Se estiver batendo assim, ó, é materno. Agora, e o segundo barulho que você pode ouvir é barulho da placenta. Da placenta ou do cordão umbilical. Você vai ouvir a frequência mais alta. O coração do bebê bate de 110 a 160. Então, você vai ouvir assim, ó. Isso é placenta.
Quando é o coração do bebê, você vai ouvir nessa mesma frequência, rápido e outro som. Faz um som feio, faz trop, 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 trop. É um som feio que você escuta, é o som do bebê, no coração do bebê, tá? Então assim, se você achou o som da placenta, já significa que a criança tá viva. Mas você precisa achar o som do coração, tá? É outro som. Então são esses 3 sons que vocês vão procurar lá na barriga. Se ouvir vaso da mãe tá errado, não significa nada. Se ouvir placenta, indica que a criança tá viva, mas também não significa nada. Você precisa achar o coração do neném. Na prática, vocês vão ver esses 3 sons diferentes. Movimento fetal você sente lá a partir das 18 semanas. No fim da consulta, o que você vai fazer? Olhar o cartão de vacina dela. Agora eu vou explicar as vacinas pra vocês. Como eu falei, são essas vacinas aqui que vocês têm que tomar. Vou começar pelas mais fáceis. A da Covid, você pode tomar a qualquer momento da gestação. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 semanas pode tomar a vacina da Covid. Vacina da hepatite B, você pode tomar a partir de 12 semanas. Vacina da gripe, a qualquer momento da gestação. Aí essas aqui são esquisitas. A DT é a vacina contra difteria e tétano. Ela é composta por 3 doses, com intervalo de 1 mês em cada uma delas. Então, a primeira dose, passa 1 mês, segunda dose, passa 1 mês, terceira dose. São 3 doses de DT. Mas, a terceira dose de DT, você não vai dar DT, você vai dar DTPA, que é quando tem a difteria, o tétano e a pertussis, que é o coqueluche, certo? Para gestante, e a DTPA só se dá para gestante, a DTPA é obrigatória em toda a gestação. Se a gestante trouxe para você o cartão de vacina dela, e no cartão de vacina dela está comprovado que ela tomou as 3 doses de hepatite B, tomou as vacinas para Covid, tomou a vacina de influenza e tomou as 3 ou 2 doses de DT, a única que você tem que dar é DTPA. Agora, se na gestação anterior ela não tomou ela tomou DTPA, foda-se, você vai dar DTPA de novo para ela. Para cada gestação você vai dar DTPA de novo. Mas a DTPA, na verdade, vale por 5 anos. Então, assim, se eu tive um filho esse ano, 2022, essa minha DTPA vai valer por 5 anos. Então, se eu tiver um filho nos próximos 5, outro filho nos próximos 5 anos, eu não preciso tomar de novo. Mas se depois de 6 anos eu tiver outro filho, aí eu preciso tomar de novo. Mas isso não se vê na prática. DTPA a gente dá para toda gestação se faz a DTPA. Então vejam bem, Covid é feita de 4 doses. Você vai recomendar as 4 doses para paciente com o intervalo de cada tipo, né? Porque tipo a Janssen é intervalo de 6 meses. A Pfizer é intervalo de 4 meses. Então, dependendo de qual vacina ela vai tomar, você vai ver o intervalo certinho. Mas são 4 doses. Hepatite B são 3 doses, com intervalo de 1 mês em cada uma delas. Ela vai tomar as 3 doses. Influenza é 1 dose anual. Ela vai tomar 1 dose da influenza e acabou. A DT tem 2 possibilidades. Vou escrever aqui embaixo. 2 possibilidades. Primeira possibilidade. Você vai tomar 2 DTs com intervalo de 1 mês entre elas e 1 DTPA. Ou seja, a terceira dose é a DTPA. Ou você vai tomar 3 DTs e 1 DTPA. Isso não faz sentido, porque na DTPA já tem a DT, ela tem um adicional só, mas a DT ela já tem, então isso aqui não faz sentido você fazer. O certo é você fazer isso aqui, 2 de DT e 1 de DTPA. O que a gente encontra muito na prática é as pessoas fazerem, se a paciente não tem nenhuma dose de DT, ao invés de começar com uma DT simples, as enfermeiras gostam de começar com a DTPA, também pode. Aí a primeira dose vai ser de DTPA e as próximas que vão ser de DT. Isso também é bastante feito. Outras gostam de dar 1 dose de DT, aí a segunda já de DTPA e a terceira de DT. Também pode. O importante é que tenha 3 doses e uma dessas 3 seja de DTPA, tá? Isso que é o importante, que você tenha em mente. Aí você vai solicitar os exames, que eu vou falar quais são daqui a pouco, para cada trimestre. Anota tudo na caderneta e agenda o retorno. Vou mostrar para vocês como que aparece na caderneta. Essa é a caderneta de gestante do Ministério da Saúde. Ela tem uma parte inicial, que é informativo, que é para a mãe ler, para a família ler. Aqui fala sobre os momentos da gestação, o que você espera acontecer, é informativo. Isso aqui é para a família, não é para nós. Para nós começa aqui, principalmente aqui. Nessa parte aqui, ó, você vai anotar os exames, tá vendo, ó? ABO, glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose, que é o TOTG, sífilis, teste rápido, sífilis, VDLR, HIV, hepatite B, toxo
hemoglobina, urina, urocultura e cumbis. Aqui você vai anotar. Percebam vocês que tem 3 datas, porque você vai fazer isso 3 vezes. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Vai anotar a data e o resultado do exame, certo? Isso é importante. Se você fez tratamento para sífilis, tem que anotar. E aqui embaixo você vai anotar os ultrassons que ela fez. Então, a cada ultrassom você vai colocar aqui a data, a idade gestacional, o peso fetal, como que tá a placenta, vem escrito lá, como que tá o líquido e se tiver alguma observação, você vai colocar aqui também. Aqui você vai anotar todos os ultrassons. Nessa parte você vai fazer na primeira consulta também. Gestações anteriores, quantos abortos, quantos partos, desses, quantos foram normais, quantos foram cesáreas, morreu algum, quanto que eles pesaram, antecedentes da paciente, o que ela tem agora, você vai anotar tudo. Aí aqui você vai anotar as vacinas, ó, a antitetânica, que é a ADT. A ADT, você vai fazer 3 doses, sendo uma delas a DTPA, e vai anotar aqui as datas que foram feitas. Hepatite B, 3 doses, vai anotar. Influenza, vai anotar. A DTPA, você vai anotar. E aqui não tem espaço para anotar a da Covid, você escreve aqui embaixo, certo? Perceba que a hepatite B está escrito aqui, ó, imunizada. Por quê? Porque você vai dosar o anticorpo para hepatite B aqui, ó. Se deu anticorpo positivo, ela já está imunizada, não precisa tomar a vacina, tá? Se deu IgG para hepatite B, não precisa tomar a vacina. Aí você marca um X no imunizado e não dá vacina para ela. Aí isso aqui é o quadro de cada consulta. Aqui você vai anotar cada consulta dela. Vai anotar a data da consulta, se ela teve queixa, idade gestacional, peso dela, se teve edema, pressão arterial, altura uterina, apresentação fetal, se está cefálica ou pélvica, BCF, batimento cardiofetal, se você fizer toque e se ela tiver alguma vermelhidão, isso aqui a gente marca um X porque não tem. Aqui você vai anotar a sua conduta. Orientações gerais, solicito exames do primeiro trimestre, aguardo o retorno, aguardo resultados de exames do primeiro trimestre, anemia, tratada com sulfato ferroso 2 vezes ao dia, infecção de urina, que a gente coloca ITU, né? Infecção no trato urinário, a gente abrevia para ITU, tratado com cefalexina 500mg de 8 a 8 horas por 7 dias. Escreve tudo aqui e pá, carimba. Resumo da primeira consulta. Na segunda faz a mesma coisa, na terceira, na quarta. Todas as consultas têm que estar escritas aqui. Lembra que eu falei pra vocês, então, da pressão, que mais importante do que ver uma medida é acompanhar a evolução? A cada consulta você vai ter aqui escrito a evolução da pressão arterial da paciente, a evolução do peso da paciente, a evolução da altura uterina da paciente. Se em 2 consultas consecutivas o útero não cresceu, tem que pedir exame pra ver se o neném tá recebendo sangue direito e tal, certo? Então, aqui vai ser o resumo das consultas que você vai anotar em toda vez. Então, o que vai acontecer? Aqui você vai anotando a cada consulta conforme você faz exames, conforme ela faz ultrassom, conforme ela vacina. Isso aqui é na primeira consulta, essa parte aqui é só na primeira consulta. Esses aqui de baixo, esse L aqui, é de acordo com o que ela vai fazendo durante a gestação. Aqui você vai anotar os detalhes de cada consulta, são 2 páginas, tá vendo? Porque geralmente as pessoas fazem mais do que 6 consultas, embora o obrigatório seja só 6. Aí você vai anotando aqui. Aí, essa parte a gente não anota, pula, mais informação, pula. Aí que é importante, aqui é o retorno. Essa é a última página da caderneta. Aqui você vai anotar o retorno, certo? Vai escrever aqui pra ela, retorno, a data do retorno, qual é o médico que vai atender e manda lá agendar o retorno lá na frente na coisa, tá? Isso aqui é pra criança. Então, essa é a caderneta da gestante. Pra nós importa, como eu falei pra vocês, 3 partes. Esta parte e esta parte aqui, que é onde a gente vai anotar as coisas, tá bom? É isso que a gente vai explicar para paciente. Tá, e aí nas próximas consultas é bem mais sintetizado, ó. Obrigatoriamente você tem que fazer o peso e a PA. Estando você num posto de saúde, isso já vai vir para você no prontuário que o pessoal da triagem faz. Mas se ninguém fizer, você tem que fazer. Pesar e medir a PA da paciente em toda consulta. Fazer o cálculo da idade gestacional. Você tem que saber com quantas semanas aquela gestante está naquela consulta, porque depende da semana que ela está, você tem que pedir certos exames, pensar em certas coisas de acordo com a idade gestacional. Perguntar aquelas mesmas queixas que eu falei lá em cima, avaliar os exames, avaliar o cartão de vacina, ver se ela tomou a vacina que você mandou ela tomar, se não, você manda tomar de novo. Altura uterina, BCF e anota na caderneta. Certo? Tá, agora sobre os exames que a gente pede. No primeiro trimestre, a gente pede isso aqui. Então, você vai explicar primeiro, ó, você vai fazer exame pra mim 3 vezes, tá? Uma no começo, uma no meio, uma no fim.
Primeiro trimestre a gente pede o quê? Hemograma completo, teste de Cumbis, isso aqui serve pra ver se existe, se pode vir a dar aquela doença eritroblastose fetal, lembra? Teste de Cumbis a gente pede quando a mãe tem RH negativo. Só que geralmente elas não sabem o tipo de sangue delas. Então, você tem que pedir a tipagem sanguínea e fator RH. E aí, você já pede o Cumbis indireto de uma vez para não ter que colher sangue de novo, certo? Mas você pediu o RH dela aqui. Se deu RH negativo, aí você não precisa continuar. Se deu RH positivo, aí você continua... falei trocado. Se deu RH positivo da mãe, você não precisa mais medir isso, não se preocupar com isso. Mas se deu RH negativo da mãe, aí você precisa cuidar disso, certo? Se deu RH negativo, você vai fazer o teste de Cumbis. Só que assim, na verdade, você vai pedir os dois juntos, entendeu? Esse exame e esse exame vão vir juntos. Se o teste da mãe, se o RH da mãe for negativo... Não, tô falando errado. Se o RH da mãe for positivo, você nem olha pro resultado do Cumbis, que não interessa. Se o RH da mãe for negativo, aí você olha o teste de Cumbis. O que ele vai medir? Se a mãe tem anticorpos contra o tipo sanguíneo positivo. A mãe, você vê aqui, ó. Mãe, RH negativo, pode ter anticorpos contra o sangue RH positivo, se já tiver entrado em contato com ele antes, com esse tipo sanguíneo antes. Como você entra em contato com o tipo sanguíneo? Se a mãe já teve um primeiro filho com RH positivo, transfusão de sangue, cirurgia, ela pode ter tido contato com algum sangue RH positivo. Se ela teve contato com sangue RH positivo, ela produziu anticorpos contra este sangue positivo. Então, ó, a mãe que tem RH negativo, se ela entrou em contato com sangue RH positivo, ela produziu anticorpos contra este sangue. Se ela produziu anticorpos contra esse sangue, e se o bebê de agora for RH positivo também, a mãe vai começar a agredir o bebê. O sangue da mãe vai começar a agredir o sangue do bebê. E esse bebê pode morrer. Pensando nisso, a gente tem que dar uma injeção na mãe para ela não matar a criança dela, para o sangue dela não matar o sangue do bebê. Então, isso chama incompatibilidade RH. Então, a gente faz esse exame para ver se a mãe tem anticorpos que podem destruir o bebê caso ele seja RH positivo, porque a gente não sabe o tipo sanguíneo do neném. Então, a gente dosa o Cumbis para ver se tem anticorpo anti-RH positivo ou não. Se vier escrito positivo, significa o quê? Significa que a mãe tem anticorpos anti-RH positivo, ou seja, ela tem anticorpos anti-sangue positivo. Isso aqui é um risco perigoso, porque se a criança for positiva, vai dar ruim. Se vier negativo, significa que ela não tem anticorpos. Então, se a criança for positiva, tudo bem, não tem problema, porque a mãe não tem anticorpo. Só que ela pode vir a ter alguma vez na vida dela, né? Então, assim, se ela não tem anticorpos agora, mas vai que mês que vem ela recebe um sangue e tem anticorpos. Então, o Cumbis é um exame que, se deu negativo e a mãe for RH negativa, eu vou repetir aqui e vou repetir aqui. Então, veja bem, vou escrever aqui embaixo. Se mãe... Não. Vou escrever aqui mesmo. Se mãe negativa e teste positivo, eu preciso fazer intervenção. Se mãe negativa e teste negativo, eu preciso acompanhar e repetir no segundo e terceiro trimestre. Se mãe positiva, não preciso repetir nunca mais, certo? Se mãe RH, você vai se mãe RH negativo, se mãe RH negativo e se mãe RH positivo, tá? Essa é a regra que vocês têm que ter em mente, tá bom? Então, assim, lembra que a gente fez tipagem sanguínea e fator RH antes, né? A gente fez a tipagem sanguínea e fator RH antes, vou botar lá em cima. Beleza? No mesmo exame, mas solicitamos primeiro. Urocultura e urina tipo 1 para ver se tem bactéria. Mas lembrem-se que você só vai tratar se tiver
urocultura positiva, se na urina tipo 1 vier escrito bactérias positivas, não significa nada, é contaminação de coleta. Você só vai tratar se tiver urocultura positiva, vamos ver aqui. Tratar e tu se urocultura positiva, independente da presença de sintomas, ou se sintomas independente do resultado do exame. São os dois negócios que você trata. Aí você vai pedir as sorologias das doenças perigosas. Sorologia você vai pedir os dois, IgG e IgM, para todos esses. Toxo, HIV, hepatite, sífilis e rubéola também. Vai pedir para rubéola também. Rubéola não é obrigatório, mas vai pedir. Rubéola também. Então, toxo, HIV, hepatite, sífilis e rubéola. Para sífilis, você ainda vai pedir um exame chamado VDLR, que daí é meio complicado de explicar o VDLR, mas o VDLR é um marcador para ver a evolução da sífilis. Vou tentar resumir para vocês aqui. Se teste rápido de sífilis positivo e VDLR alto ou baixo, significa que a mulher... Não, peraí. Vou começar com baixo. VDLR baixo, que é 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 no máximo. Isso é VDLR baixo, vai vir assim para vocês. Se teste rápido de sífilis positivo e VDLR baixo, significa que é sífilis tratada, certo? Ou muito precoce. Porque se você teve sífilis alguma vez na vida, seu teste rápido para sífilis vai dar positivo para sempre. Seu IgG para sífilis vai ser positivo eternamente, cicatriz sorológica. Só que não é protetor, você não está imune. Então, se o teste rápido deu positivo, não significa que você tem sífilis. Tem que avaliar o VDLR. Se o teste rápido deu positivo e o VDLR está baixo, significa que ou você já tratou essa sífilis e os valores estão diminuindo, e você vai apostar nessa hipótese. Se você foi o médico que tratou a paciente, você sabe que ela de fato se tratou, então você sabe que ela não está com sífilis, ou ela acabou de pegar sífilis e na verdade esses valores estão começando a subir agora. Tá baixo, mas vai ficar alto. Aí você tem que tratar. Agora, se for a sífilis que ela já teve e tratou, esse valor aqui significa que estava alto e agora tá ficando baixo. Aí você não trata de novo, entendeu? Então, ó, se teste rápido positivo e valores baixos de VDLR, tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, ela já teve sífilis e tratou, e esses valores agora significam que estava alto e está abaixando, aí você não trata. Você só aposta nessa hipótese se você sabe com certeza absoluta que ela fez o tratamento. E a outra possibilidade é, ela acabou de pegar sífilis e na verdade esse valor tá baixo, mas porque vai subir ainda, aí você trata. Outra possibilidade, teste rápido de sífilis. Então eles são sempre analisados em conjunto, tá vendo, né? Teste rápido de sífilis positivo e VDLR alto, que é 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64 e assim sucessivamente, significa sífilis atual, você tem que tratar, tá? Se teste rápido negativo, aí você nem tem sífilis, tá? Aí você não tem sífilis e não tem sucesso, beleza? Isso você tem que ter em mente, basicamente. Glicemia, vai pedir glicemia, lembrando sempre que o valor de referência é 92. CCO e parasitológico de fezes não é obrigatório, é só se houver indicação. Se o CCO se ela não tiver feito, e pode ser feito em qualquer período da gravidez, até no dia do parto, se quiser fazer, pode fazer. E o parasitológico de fezes só se ela tiver indicação. O Ministério da Saúde acrescentou para fazer agora também a eletroforese de hemoglobina. Para quê? Para identificar a presença de anemia falciforme ou traço falciforme, porque daí você tem que cuidar dessa criança se ela vai ter anemia falciforme também. Segundo trimestre, vai pedir TOTG, se a glicemia do primeiro trimestre estiver acima de 85, e o CUMBS você só vai repetir se for essas situações aqui. Cadê o CUMBS? Aqui, você vai repetir só aqui, tá? Só nesse caso aqui que você vai repetir o CUMBS. Se não, se você não precisar repetir o CUMBS e não tiver essa indicação para o TOTG, você não faz exame nenhum aqui. Eu, Marina, peço o exame de urina também, porque lembra que a gestante a gente trata, mesmo que for assintomática, então eu gosto de pedir para ver se surgiu lá uma bacteriúria, tá bom?
pedir. Terceiro trimestre, você praticamente repete todos do primeiro trimestre. Só não vai pedir tipagem sanguínea e RH, porque você já fez. Vai pedir CUMBS, se houver indicação. Não vai pedir eletroforese de proteína de novo. O resto tudo você vai pedir tudo, tá? Repetir. E os ultrassons, como eu expliquei pra vocês, o SUS não manda fazer nenhuma. E se você fizer, você pode fazer só uma pelo SUS. Aí na vida real a gente pede, elas fazem em particular. Existem 3 que são assim, a ginecologia considera essencial. A morfológica do primeiro trimestre, com translucência nucal. Essa é a transvaginal, feita de 11 a 14 semanas. Só pode ser feita nesse intervalo. Não pode fazer antes de 11 e não pode fazer depois de 14, porque não dá pra ver nada. O que você tá procurando, pelo menos não. Que é a translucência nucal. O que é isso? Vai medir o tamanho da nuca da criança. Se isso tiver alterado, pode indicar que a criança pode ter algumas síndromes genéticas, tipo síndrome de Down. É uma das síndromes possíveis, mas existem outras milhares de síndromes que essa criança pode ter. Então, se tiver alteração na translucência nucal, significa que essa criança pode ter alguma síndrome genética, tá? É interessante fazer. Se você não quiser fazer com translucência nucal, você é obrigado a fazer obrigado não, né? Recomendado que você faça a ultrassom do primeiro trimestre, morfológico do primeiro trimestre, pra você dar o diagnóstico de gestação com certeza, né? Aí você faz a morfológica do segundo trimestre, que é feita entre 20 a 24 semanas. Não pode fazer antes, não pode fazer depois, porque não dá pra ver os órgãos. Nesse ultrassom, o médico vai ver os órgãos do neném. Vai ver se são todos os órgãos presentes. E depois dessa 20 a 24 semanas, você pode pedir ultrassom se você quiser. Se a mãe tiver a fim de ver o bebê, se tiver a fim de ver a vitalidade fetal, se tiver alguma indicação, algum sangramento, perda de líquido, não cresceu o útero, você tá suspeitando de alguma coisa, quer investigar, você é livre para pedir o que você quiser. E aí, com 32 semanas, alguns médicos gostam de pedir ultrassom com Doppler, e essa ultrassom com Doppler também é indicada se a criança não cresceu, a altura uterina não cresceu de uma consulta para outra. Essa ultrassom você vai ver a circulação fetal, se o cordão umbilical do neném está recebendo o sangue correto, tá? Isso é assim que faz para Natal. Eu tentei explicar para vocês de um jeito mais, sei lá, de um jeito que fizesse mais sentido para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tô aqui. Eu não expliquei lá em cima como que calcula a idade gestacional, porque eu não sei se vocês têm que saber isso pra tutoria. Mas se vocês não souberem calcular a data provável para o parto e a idade gestacional, vocês podem me falar que eu gravo um vídeo ensinando vocês a fazer. Ou também vocês podem baixar um aplicativo no celular, cálculo a idade gestacional, e aí o celular calcula pra você. Então assim, você só tem que saber calcular pra prova, porque na sua vida de pré-natal o aplicativo vai calcular pra você. Tá? Mas mesmo assim eu posso ensinar pra vocês se vocês quiserem. Só me pedir que eu ensino, tá bom? Do mais é isso, espero ter ajudado e até a próxima. Beijo, gente!